Um garoto de rua, sujo de poeira e com o estômago roncando, juntou moedas por semanas, até pagar $1 por um touro impossível. A multidão riu, o leiloeiro debochou e o menino só segurou a corda com as mãos tremendo. Mas quando o touro finalmente saiu do curral e encarou o garoto, algo aconteceu que fez o sorriso de todos sumir na hora. E o pátio inteiro ficou em silêncio absoluto. Se inscreva no canal, deixe seu like e comente de que parte do mundo você está assistindo, porque agora eu vou te contar tudo. Vai embora. A voz de João era fina, mas firme. Ele não levantou os olhos do chão de terra da praça. Estava encolhido no banco de madeira velha, seus braços magros envoltos em volta dos joelhos. O homem de uniforme azul parou em frente a ele, as mãos na cintura. Não pode dormir aqui, menino. A praça fecha. Eu não tô dormindo, mentiu João, esfregando o rosto. A noite estava fria e o banco era duro. Seus ossos doíam. Então o que tá fazendo? Cadê tua mãe? João encolheu os ombros. A pergunta era sempre a mesma. Ele não tinha resposta. O homem suspirou, o som cansado de quem repetia a mesma coisa todas as noites. Vai pra casa do abrigo, pelo menos. Lá tá quente. Não gosto de lá, disse João rápido demais. Na casa do abrigo tinha muitas pessoas, vozes altas, cheiros estranhos. Era pior que o frio. O guarda balançou a cabeça e continuou seu caminho, seus passos ecoando no calçamento. João soltou o ar que não sabia que estava prendendo. Ficou sozinho de novo. A madrugada em São João do Sertão era silenciosa. O vento soprava leve, trazendo o cheiro de poeira seca e mato queimado. As luzes dos postes eram amarelas e fracas, desenhando sombras longas na praça vazia. João se deitou de lado no banco, tentando encontrar uma posição menos desconfortável. Usou seu braço como travesseiro. O jeans remendado não protegia do frio que subia da madeira. Ele fechou os olhos, mas não dormia de verdade. Dormia pela metade, sempre alerta. Um cachorro latindo longe, um carro passando na estrada, o barulho de uma porta batendo. Cada som era um aviso. A rua ensinara isso a ele. Quando o primeiro clarão do sol começou a colorir o céu de laranja, João já estava acordado. Seu corpo estava rígido, seus pés descalços sujos e frios. Ele sentou, esfregou os olhos e olhou em volta. A praça ainda estava deserta. O relógio da igreja lá no alto marcava 5 horas. 5 horas da manhã. A barriga dele roncou. Era um som baixo e constante, uma companhia velha. João desceu do banco, esticou os braços magros para o céu e começou a andar. Seus pés conheciam o caminho. Ele passou pela igreja branca com suas portas fechadas. Passou pela farmácia e pelo armazém do seu Elias, com as grades de ferro abaixadas. A cidade ainda dormia. João virou numa rua de terra batida, onde as casas eram simples, com jardins de cactos na frente. Ele caminhou até o fundo de um terreno baldio, cheio de mato alto. Ali, escondido atrás de um velho pé de goiaba, ele tinha um lugar. Ajoelhou-se na terra e começou a cavar com as mãos, devagar. A terra era fofa. Seus dedos encontraram um pano azul amarrado. Ele puxou o pacote, desamarrou-o com cuidado. Dentro estavam seus tesouros. Um pedaço de lápis pequeno, tão curto que mal dava para segurar. Um lenço vermelho, limpo, que ele achou na feira. E ele, João, pegou o objeto de metal mais pesado que parecia. Era um chaveiro. Tinha a forma de um touro de cabeça baixa e chifres para cima. O metal estava escuro e arranhado, perdendo a cor em alguns lugares. Ele não sabia de onde vinha. Encontrara no meio do lixão da cidade meses atrás, brilhando um pouco entre os restos de poda. Algo dentro dele disse para pegar, para esconder. Ele passou o dedo polegar na cabeça do touro de metal. Era frio. Apertá-lo no bolso dava uma sensação estranha de calma, como se não estivesse completamente sozinho. Ele olhou para o chaveiro por um longo minuto, seu rosto sério. Depois, embrulhou tudo no pano azul de novo e enterrou o pacote no mesmo lugar, cobrindo com terra e folhas secas. Ninguém podia saber. Seu estômago roncou de novo, mais forte. Era hora de procurar café. João caminhou até o centro, onde as primeiras luzes começavam a acender nas janelas. O cheiro de pão fresco chegou até ele, vindo da padaria da Dona Celina. Ele ficou parado do lado de fora, observando pela vitrine. A Dona Celina colocava os pães quentes nas prateleiras. Seu rosto era grande e seus braços fortes. João sabia que às vezes, perto das 8 horas, ela deixava alguns pães mais duros, que não venderam no dia anterior, numa sacola perto da porta dos fundos. Mas ainda não era a hora. Ele seguiu em frente, seus olhos vasculhando o chão.
um hábito antigo, nas calçadas de cimento, entre as rachaduras, nas beiradas da rua de terra. Às vezes havia uma moeda. Hoje não havia nada. Passou pela escola municipal, um prédio baixo e comprido, pintado de azul e branco. As janelas estavam escuras. João parou na frente do portão de ferro. Ele ia à escola algumas vezes quando a fome por aprender era maior que a vergonha de estar sujo e descalço. A professora, Dona Mariana, nunca o expulsava. Ela só arrumava uma cadeira para ele no fundo e seguia a aula. Às vezes, no fim do dia, ela tinha um pão para ele. Seu estômago doía. João apertou a barriga com as mãos e virou as costas para a escola. Não podia pensar em comida agora. Pensar piorava. Ele decidiu ir até a feira livre que montava às quintas-feiras na praça do mercado. Hoje era quinta-feira. Mesmo no fim da feira sempre caía alguma coisa no chão. Uma fruta machucada, um pedaço de queijo que rolou da mesa. O sol já estava mais forte, aquecendo a poeira da rua. A feira estava no fim. Os feirantes desmontavam suas barracas de lona, carregando caixas de madeira para caminhões. O chão de terra era uma mistura de folhas, palha, cascas de fruta e papel. João caminhou devagar, seus olhos atentos varrendo o chão. Viu uma banana muito amassada, quase preta. Ignorou. Viu algumas folhas de couve pisadas. Ignorou. Então, perto do cavalete de um vendedor de milho, ele viu uma maçã. Estava com um lado marrom, onde tinha batido no chão, mas o outro lado estava vermelho e firme. Ele se abaixou rápido, pegou a maçã e esfregou na camisa, limpando a terra. Olhou em volta. Ninguém olhava para ele. Deu uma mordida. A fruta estava doce e um pouco farinhenta, mas para ele era como um banquete. Ele comeu tudo, até o miolo e o cabinho, sentado num meio-fio, observando a feira acabar. Uma voz o chamou. João! Ele levantou os olhos. Era Dona Mariana. Ela carregava uma sacola de pano cheia de livros e um embrulho. Seu vestido era florido e seus cabelos estavam presos numa trança. Bom dia, Dona Mariana, ele disse, baixando os olhos para seus pés sujos. Bom dia, tudo bem? Ela se aproximou e se abaixou um pouco, ficando na altura dele. Seus olhos eram calmos. João encolheu os ombros. Tudo. Ela olhou para as mãos vazias dele, para a expressão fechada no rosto magro. Eu comprei um pão de queijo para meu lanche, mas ele veio salgado demais para mim. Você não quer fazer o teste para mim? Me diz se tá bom? João olhou para ela. Ele conhecia aquele jeito. Era o jeito dela de dar sem fazer caridade. Ela tirava um pão de queijo quente, ainda numa sacolinha de papel da sua sacola. Não preciso, ele murmurou, mas seu estômago deu outro ronco, traindo-o. Por favor, insistiu Dona Mariana com um sorriso pequeno. Eu não posso comer salgado, vai estragar. João hesitou. Depois estendeu a mão e pegou a sacolinha. O pão de queijo estava quente, quase queimando seus dedos. O cheiro era de queijo e massa fresca. Ele levou à boca e mordeu. Era macio por dentro, crocante por fora. Perfeito. Tá bom, ele disse com a boca cheia. Que bom, ela disse aliviada. Então você fica com ele. Um favor grande. Ela se levantou. A aula hoje começa na hora normal, hein? Se quiser passar lá. João assentiu, com os olhos no pão de queijo. Quando ele levantou a cabeça de novo, Dona Mariana já estava indo embora, virando a esquina. Ele terminou o pão devagar, saboreando cada pedaço minúsculo. Era a melhor coisa que comia há dias. O resto da manhã passou devagar. João foi até o riacho que cortava a beira da cidade, mais um filete de água marrom do que um rio, e lavou o rosto e os pés. A água estava fria. Ele bebeu um pouco com as mãos em concha. Sentou-se debaixo de uma árvore, uma gameleira velha e grossa, e observou a cidade acordar. Carros de boi passavam com rangidos lentos. Mulheres varriam as calçadas. Homens iam para o trabalho na roça ou nas fazendas. Ninguém olhava para o menino debaixo da árvore. Ele era parte da paisagem, como um poste ou uma pedra. À tarde, a fome voltou. O pão de queijo já era uma memória longe. João foi até a porta dos fundos da padaria. A sacola estava lá, com 3 pães franceses ontem, duros como pedra. Ele pegou os 3, enfiou dentro da camiseta e saiu dali rápido. Encontrou um canto atrás do antigo cinema, que estava fechado há anos, para comer. Quebrou um pedaço do pão e molhou na boca para amolecer. Era difícil de mastigar, mas enchia a barriga. Comeu metade de um pão e guardou o resto, embrulhado no pano que achou na feira, para mais tarde.
O sol começou a descer, pintando tudo de laranja e roxo. O frio da noite começou a chegar, mesmo antes de escurecer. João sentiu um arrepio. As noites eram o pior. O banco da praça ficava gelado. O vento cortava como faca. Ele caminhou sem rumo, enrolando os braços em volta do corpo. Passou por grupos de crianças voltando da escola com mochilas e roupas limpas. Elas riam e corriam. João desviou o olhar. Apertou mais forte o pão dentro da camiseta. No caminho, passou pela porteira grande da fazenda Boi Bravo, na saída da cidade. A porteira era de madeira grossa, com um desenho de um touro bravo pintado em cima. João parou por um instante olhando. Ele sabia que ali havia muitos animais, muitos bois. Ouvia os mugidos de longe. Nunca entrou. A fazenda era lugar de gente com dono, de gente com botas. Quando a noite caiu de vez, ele estava de volta à praça. O banco o esperava, escuro e frio. João deitou. O céu estava limpo, cheio de estrelas brilhantes. Ele olhou para elas. Às vezes ele imaginava que o céu era um teto grande, cheio de furinhos de luz. Um teto para ninguém. Ele enfiou a mão no bolso do jeans, procurando conforto. Seus dedos encontraram apenas o vazio e o tecido gasto. O chaveiro estava seguro, enterrado, longe dele. Naquele momento, sob as infinitas estrelas no banco duro que era sua casa, João sentiu a falta do peso frio do metal na sua mão. Era a única coisa no mundo que era dele, só dele. Ele fechou os olhos, tentando imaginar o calor do sol do meio-dia, tentando esquecer o frio que subia da madeira e descia do céu. A cidade dormia em volta, e João sozinho esperava pelo amanhecer. O sol da manhã já estava quente quando João acordou. Seu corpo doía do banco duro. Ele se sentou, esfregou os olhos e viu que a praça não estava vazia como de costume. Um pequeno grupo de homens estava reunido perto do chafariz que nunca funcionava. Eles falavam alto, animados. João desceu do banco, seus pés descalços encontrando a terra quente. Ele se aproximou devagar, mantendo distância, mas seus ouvidos atentos captavam cada palavra. É verdade, sim, disse um homem mais velho de chapéu de couro. O seu Geraldo já confirmou. Vão leiloar o bicho no sábado que vem. Mas que touro é esse? Perguntou um mais jovem cruzando os braços. O nome é Tempestade, respondeu o primeiro baixando a voz como se contasse um segredo. Mora lá na Boi Bravo, um negro daqueles, enorme. Dizem que nem parece um boi, parece um caminhão. Alguns homens riram, mas o riso era tenso. E por que estão querendo vender um touro daqueles? Insistiu o jovem. O homem mais velho balançou a cabeça. Porque é brabo, meu filho, brabo de verdade. Quebrou 3 costelas do Raimundo, aquele peão da fazenda Serra Verde. E o Raimundo é homem que sabe lidar. Esse touro não aceita laço, não aceita cerca, não aceita ninguém perto. É puro ódio. João ficou parado, ouvindo. Suas mãos, nos bolsos do jeans, apertaram o pão duro que ainda guardava. E quem vai ser louco de comprar? Outro homem comentou, cuspindo no chão. Ninguém vai comprar, disse o homem mais velho. Mas o seu Geraldo tem que tentar. O dono da Boi Bravo quer se ver livre do bicho. Diz que ele só dá prejuízo. Come muito e não serve para nada. Não pode nem chegar perto para tratar. O grupo começou a se dispersar, cada um seguindo seu caminho, mas o assunto continuou no ar. João ouviu fragmentos enquanto se afastava. Um olho que parece o diabo. Já matou um cachorro só com uma cabeçada. Impossível de domar. A palavra ficou ecoando na cabeça de João. Impossível. Ele caminhou sem direção, mastigando um pedaço do pão seco. A imagem de um touro enorme e negro começou a se formar em seus pensamentos. Um animal que não aceitava ninguém. Um animal que era só ódio. Por que aquilo importava para ele? Não importava. Ele tinha que pensar em encontrar mais comida, em onde dormir naquela noite. Mas a curiosidade era coceira dentro do seu peito. No final da tarde, quando o sol começou a perder a força, João se encontrou na estrada de terra que levava à porteira da fazenda Boi Bravo. Ele não tinha planejado ir até lá. Seus pés simplesmente o levaram. Ficou parado a uma boa distância, observando. A porteira estava fechada. O desenho do touro bravo na madeira parecia olhar para ele. Do lado de dentro, ele podia ouvir os sons da fazenda, mugidos distantes, o balançar de um sino, a voz ocasional de um vaqueiro. João contornou a cerca de arame farpado, seguindo pelo lado de fora. O terreno era irregular, cheio de cupinzeiros e arbustos espinhosos. Seus pés descalços pisavam com cuidado. Ele andou por talvez 15 minutos, até que a cerca fez uma curva e ele pôde ver os grandes currais de madeira escura, e parou. Um dos currais era separado dos outros. Era mais forte, com mourões mais grossos e arames mais apertados, e dentro dele, sozinho, estava o touro.
João prendeu a respiração. O animal era muito maior do que qualquer coisa que João já tinha visto. Seu pelo era preto, um preto profundo que parecia absorver a luz do fim de tarde. Os músculos se moviam sob a pele como pedras grandes sob um lençol negro. Os chifres eram longos, curvados para o céu como lanças naturais. Tempestade não estava se movendo. Estava parado no centro do curral, sua cabeça enorme e baixa, como se estivesse estudando o chão de terra. Mas havia uma tensão nele, uma expectativa, como se a qualquer momento aquela quietude pudesse explodir. João se aproximou mais, devagar, até ficar a 2 metros da cerca. Ele se agachou, praticamente sumindo entre a grama seca, só seus olhos aparecendo sobre as madeiras mais baixas. O touro levantou a cabeça de repente. João congelou. Os olhos de Tempestade eram grandes, redondos e negros. Eles varreram o curral, passaram pela cerca e por um instante pareceram pousar exatamente no lugar onde João estava escondido. Não era o olho do diabo que os homens falavam, era um olho inteligente e era profundo. Havia algo naqueles olhos que João conhecia. Não era ódio, era solidão. Uma solidão tão pesada e completa que transformava o mundo em uma prisão. O touro soltou um bufado forte, um sopro quente que levantou poeira do chão. Ele deu um passo para o lado, sua pata batendo na terra com um baque surdo. Ele parecia inquieto, preso. Ei, você! A voz grossa fez João pular. Ele se virou e viu um vaqueiro vindo em sua direção do lado de dentro da cerca. Era um homem alto, com um lenço no pescoço. O que você está fazendo aí, menino? Suma daí! Esse bicho é perigoso! João se levantou, mas não correu. Ele olhou para o vaqueiro, depois de volta para o touro. Tempestade agora estava olhando para o vaqueiro e seu corpo inteiro ficou rígido. A cabeça baixou um pouco, os chifres se ergueram. Viu? O vaqueiro disse, apontando. Ele fica assim, brabo. Agora vai embora antes que eu chame o administrador. João deu um passo para trás, mas seus olhos não saíam do touro. Ele viu a tensão nos músculos do animal. Viu o modo como ele encarava o vaqueiro. Não era ataque, era medo. Medo e uma vontade de que tudo aquilo acabasse. Ele fica sozinho sempre? A pergunta saiu da boca de João antes que ele pudesse parar. O vaqueiro pareceu surpreso pela pergunta. Ele franziu a testa. Claro que fica. Você acha que a gente vai botar outro animal com esse demônio? Ele mataria qualquer um. Até os outros bois têm medo dele. Porque ele é brabo, João disse, mas era como se estivesse repetindo as palavras dos homens sem acreditar nelas. É isso aí. Agora some. João finalmente se virou e começou a andar de volta pela cerca, seguindo o caminho que tinha vindo. Suas pernas pareciam pesadas. A imagem do touro sozinho naquele curral forte não saía da sua cabeça. Ele entendeu aquele olho. Entendeu a quietude cheia de tensão. Era assim que ele se sentia na praça à noite. Era assim que ele se sentia no meio das pessoas na feira, sozinho num lugar cheio, cercado, mas isolado, todo mundo tendo medo de você, ou pior, nem vendo você. Quando voltou para a cidade, já estava quase escurecendo. Ele passou pelo bar do seu Zé, onde a porta estava aberta e vozes vinham de dentro. O assunto era o mesmo. O leilão é sábado às 10 horas, dizia uma voz que João reconheceu como sendo do seu Geraldo, o leiloeiro. Ele estava sentado num banco perto da porta, tomando uma café. Mas eu tô fazendo por obrigação. Ninguém em sã consciência vai comprar aquele problema. E se ninguém comprar, o que acontece? Perguntou seu Zé, limpando um copo. Seu Geraldo suspirou. Aí o dono da fazenda manda para o frigorífico. Virar carne é o fim mais provável para um bicho que não serve para nada. João, escondido na sombra do lado de fora da porta, sentiu um frio que não tinha nada a ver com a noite. Virar carne. O fim. Ele apertou as mãos nos bolsos vazios. Seus dedos coçaram, desejando o peso frio do chaveiro de touro. Aquele pequeno touro de metal que era seu único tesouro. Sem pensar direito, seus pés o levaram de volta ao terreno baldio. A noite estava escura, a lua era só um fio no céu. Ele se ajoelhou, cavou com as mãos trêmulas até encontrar o pano azul. Desamarrou e pegou o chaveiro. O metal estava gelado. Ele o segurou forte na palma da mão, sentindo as bordas ásperas do touro de brinquedo. Olhou para a pequena silhueta contra o céu estrelado. Todo mundo tem medo dele. João sussurrou para o chaveiro, para a noite e para si mesmo. Eu sei como é isso. Naquele momento, de pé no terreno baldio, com seu pequeno tesouro na mão, uma decisão começou a se formar dentro de João. Uma ideia absurda, impossível, uma ideia que não fazia sentido algum para um menino que não tinha onde dormir.
mas ele não conseguia tirar da cabeça a imagem dos olhos negros e profundos de Tempestade. A solidão que ele viu ali era um espelho. Ele enterrou o chaveiro de novo, com um cuidado ainda maior. Caminhou até a praça, até seu banco. Deitou, mas não fechou os olhos. Ficou olhando para as estrelas. O frio veio como sempre. A fome latejou em seu estômago vazio. Mas, pela primeira vez em muito tempo, João não pensava só em sobreviver até o amanhecer. Ele pensava num touro negro, sozinho num curral. E pensava que no sábado às 10 horas, eles iam leiloar uma vida. E talvez, só talvez, ninguém mais no mundo fosse dar um lance por ela. O dia seguinte amanheceu com um sol forte. João acordou com uma vontade diferente. Ele não ficou deitado no banco olhando para o céu. Ele se levantou, esticou o corpo dolorido e começou a andar. Seus olhos não procuravam só comida agora, procuravam moedas. Ele foi direto para a feira que ainda estava montada. Caminhou lentamente olhando para o chão com uma atenção nova. Entre as folhas de couve e os pedaços de casca de laranja, ele procurava o brilho de metal. "Perdeu algo, menino?" perguntou uma senhora gorda que vendia tomates. João balançou a cabeça e continuou. Seus olhos eram como um imã. Passou por toda a extensão da feira, do começo ao fim. No final, perto de uma pilha de caixas vazias, ele viu 1 centavo, uma moedinha de cobre, meio enterrada na terra. Ele se abaixou rápido, pegou-a e a limpou na camisa. O coração bateu um pouco mais rápido. Era pouco, muito pouco, mas era um começo. Ele guardou a moeda no bolso mais fundo do jeans, aquele que tinha um buraquinho, mas que ele conseguia fechar com um nó no tecido. Nos dias que seguiram, João virou uma sombra na cidade. Ele estava em todo lugar onde podia haver uma moeda esquecida. Na fila do banco, perto do caixa eletrônico. Na porta do mercado, onde as pessoas tiravam o dinheiro da carteira. Na saída da igreja, após a missa de domingo. Às vezes ele ganhava um trocado, não por pedir, ele odiava pedir, mas por fazer algum serviço pequeno. "Menino, me ajuda a levar essas sacolas até o carro?" perguntou uma senhora com muitos pacotes na porta do armazém. João olhou para as sacolas pesadas, depois para a senhora. Acenou com a cabeça. Carregou 2 sacolas grandes, uma em cada mão, seguindo-a até um carro velho estacionado na esquina. "Muito obrigada", a senhora disse, abrindo a porta do carona. Ela abriu a bolsa e tirou uma moeda de 50 centavos. "Toma, compra um refrigerante." João pegou a moeda. "Obrigado", murmurou e saiu andando rápido antes que ela mudasse de ideia. Outro dia, o dono do bar, seu Zé, o chamou. "Ei, João, tá precisando de uma tarefa?" João parou na porta. "Qual?" "Preciso que você leve esse pacote de pão de queijo congelado para casa da minha irmã. É na Rua das Flores, número 32. Você leva, eu te pago R$1. R$1 inteiro." João quase disse sim na hora, mas ele olhou para o pacote grande. "É longe?" "Uns 15 minutos andando." "Vai?" João pensou por um segundo. "Vou." Ele carregou o pacote pesado, cheio de pães de queijo congelados, pelo caminho que seu Zé indicou. O gelo do pacote queimava seus braços magros, mas ele não reclamou. Entregou o pacote para uma mulher idosa na porta da casa de número 32. Quando voltou ao bar, seu Zé estava atendendo um freguês. Ele viu João e acenou. Pegou uma nota de R$1 de uma gaveta e a entregou a ele. "Aqui, serviço bem feito." João pegou a nota, sentindo o papel liso entre seus dedos. R$1. Era uma fortuna. Ele a dobrou com muito cuidado e colocou no mesmo bolso da moeda de 50 centavos. A cada moeda, a cada nota, uma esperança pequena e frágil crescia dentro dele. Mas também vinha a dúvida. O que era R$1,50 para um touro? Nada. Ele ouviu 2 homens conversando na praça. "Quanto será que pedem por aquele bicho?" perguntou um. "Se fosse um touro normal, uns R$2.000, R$3.000, respondeu o outro. "Mas por aquele problema, talvez uns 500, só para se ver livre." R$500. O número era tão grande que João não conseguia imaginar. Suas moedas eram um grão de areia no deserto. A noite do dia anterior ao leilão chegou. João desenterrou seu pano azul, tirou as moedas e a nota do bolso e as colocou junto com o chaveiro. Contou tudo, com os dedos trêmulos. Tinha uma nota de R$1, uma moeda de 50 centavos, 2 de 25, uma de 10 e 5 de 1 centavo. Ele somou tudo em voz baixa. 1, 2, 3 vezes. R$1,91. Quase R$2. Mas não era 500. Nem perto. Uma sensação fria subiu por suas costas.
Era inútil, ele era um menino tolo. No dia seguinte iam rir dele. O touro seria vendido ou mandado para o frigorífico e ele continuaria sozinho no banco da praça. Ele apertou o chaveiro de metal com força, até a forma do touro pequeno doer na sua mão. Olhou para o céu estrelado. A solidão era um peso nos seus ombros. Mas então ele lembrou dos olhos de Tempestade. Lembrou da solidão que era igual à sua. Se ninguém mais no mundo ia dar um lance por aquela vida, ele ia dar, mesmo que fosse um lance tolo, mesmo que rissem. Na manhã de sábado, João acordou antes do sol. Seu coração batia como um passarinho preso. Ele pegou o pano azul, amarrou o dinheiro dentro e o colocou no bolso profundo. Não comeu nada. Seu estômago estava em nós. Aos poucos, a cidade começou a se mover em direção à fazenda Boi Bravo. Carros, cavalos, caminhonetes, homens de botas e chapéus de couro, mulheres com vestidos simples. Todos iam para o leilão, para ver o espetáculo. João seguiu a pé, mantendo distância. Seus pés descalços levantavam poeira na estrada de terra. O pátio da fazenda estava cheio. Havia dezenas de pessoas, talvez mais de 100. Elas se aglomeravam em volta de um cercado de madeira mais forte, o mesmo que João tinha visto. O curral estava vazio. Tempestade devia estar no brete, esperando. No centro, em cima de um caixote de madeira, estava seu Geraldo. Ele vestia seu paletó marrom e seu chapéu de feltro. Seu bigode grisalho se movia enquanto ele falava com um homem gordo de camisa branca, o fazendeiro Cícero. João se esgueirou pela beira da multidão, tentando se tornar invisível. Ele chegou perto o suficiente para ouvir. Não espere milagre, Cícero, seu Geraldo dizia, limpando os óculos com a ponta da gravata. O bicho é problema. Cícero ajustou um anel de ouro no dedo mindinho. Eu sei, mas se o preço cair o suficiente, pode ser um bom investimento para o rodeio. Um pouco de dor amansa qualquer fera. Seu Geraldo não respondeu. Ele apenas colocou os óculos de volta e subiu no caixote. Batucou no microfone velho que estava ligado a uma caixa de som. Bom dia a todos. Sua voz rouca ecoou no pátio. A multidão se aquietou. Hoje a gente vai tentar vender um animal especial. Muitos de vocês já conhecem, ouviram falar. É o touro Tempestade, filho do relâmpago. Um murmúrio percorreu as pessoas. Seu Geraldo fez um gesto para um vaqueiro perto do brete. O vaqueiro acionou uma alavanca e um portão de madeira pesado se abriu com um rangido. Tempestade saiu. Não foi uma saída, foi uma explosão. O touro negro irrompeu no cercado como uma onda de força pura. Seus cascos batiam na terra, levantando nuvens de poeira. Ele correu de um lado para o outro, testando as paredes de madeira com um olhar selvagem. Seu corpo enorme parecia vibrar de energia contida. Um bufado forte, como o som de uma ferrovia, saiu de suas narinas. A multidão recuou um passo coletivo, mesmo estando atrás da cerca segura. Um silêncio de respeito e medo tomou conta do lugar. Como podem ver, continuou seu Geraldo, tentando soar profissional. É um animal de grande vigor, precisa de um dono experiente. Quem dá um lance inicial? Vamos começar em R$ 500. Ninguém falou. O ar estava parado. Só o som dos bufados furiosos de Tempestade, que parou no centro do cercado e olhou para a multidão. Seus olhos negros pareciam queimar. 450, tentou seu Geraldo. Silêncio. 400. Nada. Alguns homens balançavam a cabeça saindo do grupo. Era um desperdício de tempo. Cícero, na frente, com os braços cruzados, tinha um sorriso fino nos lábios. Ele esperava. Esperava o preço cair a um nível ridículo. Seu Geraldo suspirou, derrotado. 350. É um touro de raça, pessoal. Nenhuma voz se levantou. Apenas o som do vento e do animal preso. Foi então que João se moveu. O medo era um gelo nas suas veias, mas seus pés andaram sozinhos. Ele se enfiou entre as pernas dos homens, passando por botas sujas de terra. Era pequeno e ágil. Ninguém prestou atenção até ele chegar na frente, bem na linha da cerca, a poucos metros de onde seu Geraldo estava no caixote. Ele olhou para a Tempestade. O touro estava olhando para a multidão, mas quando João apareceu, aqueles olhos negros se moveram e pousaram nele. Por uma fração de segundo, houve uma pausa. A respiração ofegante do animal pareceu diminuir um pouco. João tirou o pano azul do bolso. Suas mãos sujas tremiam. Ele desamarrou o nó, pegou as moedas e a nota amassada. Estendeu o punhado para seu Geraldo. A voz dele saiu fraca, quase um sopro. Depois ele engoliu seco e falou mais alto, com uma coragem que veio do fundo do seu estômago vazio. Eu compro. Por um instante ninguém entendeu. Um menino magricela de pés descalços e roupas rasgadas,
com a mão estendida cheia de trocados. Então, alguém na parte de trás riu. Um riso solto e surpreso, e como um rastilho de pólvora, a risada se espalhou. Gargalhadas grossas, cheias de diversão e desdém, ecoaram pelo pátio. Homens se dobrando, apontando. Olha só, o menino da praça quer comprar o touro. Com o quê? Com bala? Isso aí deve dar R$1, seu Geraldo. Aceita? João sentiu o rosto queimar. Sua mão não abaixou. Ele segurava o dinheiro com uma força de ferro. Seus olhos, cheios de uma luz teimosa, estavam fixos no leiloeiro. Seu Geraldo olhava para ele perplexo. O sorriso de Cícero desapareceu, substituído por um franzir de sobrancelhas irritado. Calma aí, calma, seu Geraldo gritou, tentando abafar as risadas. Ele desceu do caixote e se aproximou de João. Baixou a voz. Menino, isso aqui não é brincadeira. Vai comprar doce com esse dinheiro. João balançou a cabeça com força. Não é doce que eu quero. Ele olhou para a tempestade que observava a cena, imóvel agora. É uma vida. A dele. A frase, dita com aquela simplicidade crua, fez algumas risadas morrerem. O pátio ficou mais quieto. Seu Geraldo ficou olhando para o punhado de moedas suadas, para a nota de R$1 amassada, para o rosto sério e sujo do menino. Ele viu algo ali, algo que não era piada. Com um suspiro que parecia vir dos seus sapatos velhos, seu Geraldo estendeu a mão. Deixa eu ver. João colocou o dinheiro na mão grande e calejada do leiloeiro. Seu Geraldo contou devagar, diante de todos. R$1,91. Ele levantou os olhos. É isso? É tudo? É tudo, João confirmou, sua voz firme. O leiloeiro olhou para a multidão, para Cícero, cujo rosto agora estava vermelho de raiva contida. Olhou de volta para João, para o touro no cercado. Ele estava num precipício. Aceitar aquele lance era loucura, era quebrar todas as regras, mas ele também via o vazio nos olhos do menino, igual ao vazio nos olhos do touro, e ele via o desprezo nos olhos de Cícero. Seu Geraldo jogou o dinheiro numa bolsa de couro que estava no caixote, virou-se para o vaqueiro que segurava a ponta de uma longa corda amarrada no cabresto de tempestade. Vendido, anunciou, sua voz rouca cortando o ar silencioso, por R$1,91. Para o João. Um burburinho de choque percorreu a multidão. Ninguém ria mais. Seu Geraldo pegou a ponta solta da corda do vaqueiro. Ele caminhou até a cerca, até onde João estava parado, petrificado. O leiloeiro passou a ponta da corda de couro pelas ripas de madeira e a colocou nas mãozinhas abertas de João. A corda era grossa e pesada. O peso dela puxou os braços de João para baixo. A responsabilidade é sua agora, disse seu Geraldo baixinho, só para ele ouvir. Seus olhos por trás dos óculos eram sérios. O animal, o que fizer, o que acontecer, é seu. João sentiu o couro áspero em suas mãos. Sentiu o peso que representava a outra ponta, amarrada no pescoço daquela força negra e gigante. Ele olhou para a corda, olhou para seu Geraldo. A sentiu uma vez. No cercado, tempestade bufou, sentindo a mudança na tensão da corda. Seus olhos estavam fixos na pequena figura do menino do outro lado da cerca. A multidão observava em silêncio total, esperando o que viria a seguir. O peso da corda nas mãos de João era real. Era grossa, áspera e puxava para baixo com uma força que ia além do couro. Era o peso de uma decisão que não tinha volta. Ele segurou firme, seus dedos franzindo em volta do trançado. Ninguém no pátio se mexia. Todos os olhos estavam nele e no touro do outro lado da cerca. Tempestade estava quieto, sua cabeça enorme voltada para João. Seus olhos negros não pareciam mais furiosos, pareciam curiosos. Seu Geraldo limpou a garganta. O som pareceu muito alto no silêncio. Bem, ele disse dirigindo-se à multidão, mas sem tirar os olhos da cena. O negócio está feito. O animal pertence ao comprador. A afirmação quebrou o feitiço. Murmúrios começaram, baixos e desconfiados. Isso é uma piada de mau gosto, Geraldo. A voz de Cícero cortou o ar, gelada e controlada. Ele deu um passo à frente, seu corpo alto impondo. Você não vai entregar um animal daquele valor, daquele perigo, para uma criança de rua. Seu Geraldo virou-se para ele, seus próprios ombros se endireitando um pouco. O leilão é público e justo, Cícero. Lance dado, lance aceito. As regras são as mesmas para todos. Regras? Cícero deu uma risada curta e seca. Isso não tem nada a ver com regras. Tem a ver com sanidade. Olha para ele. Ele apontou para João com seu queixo.
O que ele vai fazer com um touro? Onde ele vai colocar? Ele mal tem onde colocar a si mesmo. João sentiu as palavras como golpes físicos. Elas eram verdadeiras. Ele não tinha nada, mas ele tinha a corda na mão. E tinha o touro do outro lado, que agora dava um passo lento em direção à cerca, farejando o ar. A responsabilidade é dele, repetiu seu Geraldo firme. Ele pagou. O animal é dele. Se ele quiser soltá-lo no pasto ou levá-lo para dormir no banco da praça, o problema é dele. O problema será de toda a cidade quando esse bicho descontrolado matar alguém, gritou um homem do meio da multidão. É verdade, é um perigo. Isso não pode ficar assim. A voz das pessoas subia, cheia de medo e indignação. Tempestade, sentindo a agitação, bufou forte e bateu com um casco no chão, fazendo a terra tremer. A multidão recuou em uníssono. João viu o pânico nos olhos das pessoas, viu o ódio nos olhos de Cícero. Ele olhou para a tempestade. O touro estava ficando agitado novamente, o corpo tenso, a cabeça baixando num movimento perigoso. Em breve, o medo deles faria o animal explodir de verdade. Sem pensar, João agiu. Ele caminhou arrastando a corda pesada até o portão do cercado. O vaqueiro que operava o portão olhou para ele, depois para seu Geraldo perdido. Abra, disse João. Sua voz era um fio, mas era clara. Menino, você tá louco? O vaqueiro sussurrou assustado. Abra o portão, repetiu João. Ele não estava pedindo, estava dizendo. Seu Geraldo observava, seu rosto uma máscara de preocupação. Ele fez um aceno lento e grave para o vaqueiro. O vaqueiro engoliu seco. Ele pegou a corrente pesada que prendia o portão, destravou o cadeado e começou a puxar. O portão de madeira rangia, abrindo-se lentamente. Um gemido de terror percorreu a multidão. Pessoas começaram a correr para trás, subindo em carroças, se escondendo atrás de mourões. Só seu Geraldo e Cícero permaneceram onde estavam, um parado de preocupação, o outro paralisado de raiva. O vão do portão ficou maior. Tempestade virou a cabeça para a abertura. Ele via a liberdade, via a multidão assustada, via o menino pequeno parado na soleira segurando a corda. Com um bufado que era quase um rugido, Tempestade se moveu. Não foi uma carga furiosa, foi uma explosão controlada de poder. Ele disparou em direção à abertura, seus músculos negros se contraindo como molas, seus cascos esmagando a terra. João viu a massa negra vindo em sua direção. Era como ver uma montanha se mover. O som era de trovão. O cheiro era de animal, suor e força pura. Todo o instinto no corpo de João gritava para ele correr, se esconder, desaparecer. Mas seus pés, descalços na terra batida, não se moveram. O medo era um gelo nas suas veias, prendendo-o no lugar. A corda na sua mão puxava, quase escapando. Ele fechou os olhos com força. Não era coragem. Era um desespero tão profundo que não havia para onde fugir. Ele enfiou a mão no bolso vazio. Procurou o conforto do metal frio que não estava lá. Apertou o tecido vazio. E então, das profundezas do seu medo, saiu um sussurro. Uma confissão para si mesmo, para o touro, para o mundo. Eu também tenho medo. As palavras foram engolidas pelo barulho dos cascos. Tempestade saiu pelo portão como um projétil negro. A poeira levantou uma nuvem marrom. A multidão gritou. O touro não virou para a direita, onde estava a multidão. Não virou para a esquerda, onde estava o pasto aberto. Ele correu em linha reta, direto para o ponto onde João estava parado, de olhos fechados, segurando a ponta da corda. Em menos de 2 segundos ele estava sobre ele. João sentiu o calor do corpo enorme, o cheiro forte, o ar se movendo, sentiu a sombra cobri-lo completamente. E então parou. O silêncio foi tão repentino quanto o barulho tinha sido. O único som era o bufado ofegante e profundo do touro, tão perto que João sentia o calor no seu rosto. Ele abriu os olhos. Tempestade estava parado. Seu focinho úmido e preto estava a menos de 1 palmo do peito pequeno e magro de João. O animal tremia levemente, todo o seu corpo imenso ainda vibrando com a corrida. Seus olhos, aqueles olhos negros e profundos, olhavam diretamente para os olhos castanhos do menino. Não havia fúria ali, havia uma pergunta, uma confusão, uma busca. Lentamente, muito lentamente, Tempestade baixou a cabeça colossal. Ele não baixou os chifres, baixou a testa e encostou a ponta do seu focinho quente e úmido bem no meio do peito de João, sobre o coração que batia descontrolado. O toque era leve,
quase um teste, era o cheiro final, o contato final que o animal precisava para entender. João soltou a respiração que estava prendendo. Um tremor percorreu seu corpo. Sem pensar, guiado por um impulso que vinha de um lugar mais profundo que o medo, ele soltou a corda. A ponta caiu na terra. Ele levantou a mão pequena, suja de terra e poeira. Movendo-se com uma lentidão infinita, ele estendeu os dedos e tocou o pelo da testa de Tempestade, entre os olhos. O pelo era áspero, curto, incrivelmente quente. Sob seus dedos, ele podia sentir o osso forte do crânio do animal. Podia sentir a vida pulsando ali. Tempestade não se moveu. Ele fechou os olhos por um instante, um piscar lento e pesado. Quando os abriu, algo neles havia mudado. A tensão nos músculos do pescoço, nos ombros, pareceu diminuir um pouco. Ele deu um passo para trás, muito devagar, e levantou a cabeça novamente. Agora, ele apenas olhava para João. O silêncio no pátio era absoluto. Ninguém respirava, ninguém piscava. Foi seu Geraldo quem quebrou o encanto. Ele caminhou até os dois, seus passos pesados na terra. Parou ao lado de João, olhando para o touro, depois para o menino. Havia uma admiração profunda e incrédula em seu olhar. Parece que ele te escolheu também, menino, seu Geraldo disse, sua voz rouca carregada de uma emoção rara. A frase ecoou no ar parado. Cícero, alguns metros atrás, pareceu sair de um transe. Seu rosto, antes pálido de raiva, agora estava vermelho escuro. Seus punhos estavam cerrados. Ele vira não apenas a humilhação de perder o touro, mas testemunhara algo que minava todo o seu entendimento do mundo. Algo que ele não podia comprar, não podia controlar e não podia entender. Ele virou-se bruscamente sem dizer uma palavra e começou a andar em direção à sua caminhonete nova e brilhante estacionada à sombra. Suas botas batiam com força na terra. O movimento repentino fez Tempestade se estremecer. O touro virou a cabeça na direção de Cícero e um rosnado baixo saiu de sua garganta. Era um som de alerta. João colocou a mão de volta no pescoço do animal, num gesto instintivo. Fica, ele sussurrou. Fica quieto. Tempestade olhou para ele, depois para a figura de Cícero que entrava no carro. O rosnado cessou. Ele voltou sua atenção completamente para João. A multidão começou a se dissipar, devagar, em silêncio. Alguns olhavam para trás com medo, outros com curiosidade, mas ninguém mais ria. O que tinham visto não tinha graça. Tinha sido diferente. Seu Geraldo esfregou o rosto. E agora, João, o que você vai fazer com ele? João olhou para a Tempestade. O touro parecia esperar a resposta também. Ele pensou no banco da praça, no frio, na impossibilidade. Precisa de um lugar, João disse simplesmente. Seu Geraldo olhou em volta para a fazenda, para os pastos. Ele suspirou. Tem um velho estábulo lá atrás, perto do riacho. Não é usado há anos. O telhado tem buracos, mas as paredes são firmes. Tem uma porteirinha e um pequeno cercado anexo. João não perguntou por quê. Não perguntou quanto custava. Ele apenas assentiu. Vou mostrar para você, disse seu Geraldo. Ele começou a andar em direção a um caminho de terra que levava para os fundos da propriedade. João deu um passo. Olhou para a Tempestade. Vem. Ele disse, sua voz mais firme agora. Ele começou a andar seguindo seu Geraldo. Não puxou a corda, não tocou no animal. Tempestade observou o menino se afastar. Ele olhou para o portão aberto para a liberdade dos pastos infinitos. Olhou para as costas magras de João, que já estavam a uns 5 metros de distância. Com um último bufado, o touro negro deu um passo, e depois outro, e começou a seguir o menino, andando devagar, sua cabeça mantida baixa, seus olhos fixos na pequena figura à sua frente. A corda arrastava no chão entre eles, inútil. O estábulo era mais longe do que João imaginava. Eles caminharam por uma trilha estreita que seguia a margem do riacho, passando por árvores baixas e espinhentas. Seu Geraldo ia na frente, em silêncio. João vinha atrás, ouvindo os passos pesados de Tempestade logo atrás de si. O touro não se aproximava mais, mas mantinha uma distância constante, como se estivesse escoltando. Finalmente, o caminho abriu para uma clareira. Lá, encostado numa colina baixa, estava o prédio. Era feito de madeira velha e escura, com telhas de barro empenadas. Uma das janelas estava sem vidro. A porta grande de madeira estava entreaberta, pendendo de um só gonzo enferrujado.
Aqui, disse seu Geraldo parando. Como eu falei, não é grande coisa, mas é seguro. A cerca do cercado anexo ainda está firme. Serve para ele passar o dia. João olhou para o lugar. Tinha um telhado, 4 paredes, uma porta. Era mais do que ele tinha em muitos anos. Posso ficar? Ele perguntou sem olhar para o leiloeiro. Seu Geraldo coçou a cabeça por baixo do chapéu. O dono da Boi Bravo não vai nem lembrar que esse lugar existe. E depois do que aconteceu no leilão, acho que ninguém vai te perturbar aqui. Ele fez uma pausa. Mas é só isso. Eu não posso te dar comida nem nada. O acordo foi só o animal. Eu sei, disse João. Ele não esperava mais nada. Seu Geraldo assentiu, virou-se e começou a ir embora. Parou após alguns passos. João, tem um poço ali atrás do estábulo. A água é boa e tem capim para ele em todo esse campo aqui. Só cuidado, certo? Certo. Quando seu Geraldo desapareceu na curva da trilha, João virou-se para enfrentar seu novo lar. Tempestade estava parado a alguns metros, observando o lugar com seus olhos negros. Vem, disse João caminhando até a porta. Ele empurrou a porta pesada. Ela rangeu, mas abriu. Dentro, o ar era mofado e fresco. Havia algumas barras de luz entrando por frestas nas paredes e pelo buraco no telhado. O chão era de terra batida. No canto, havia um monte de feno velho e seco, provavelmente de anos atrás. Era espaçoso, vazio e silencioso. João entrou, olhou em volta, depois voltou para a porta e olhou para a tempestade. Pode entrar. O touro não se moveu imediatamente. Ele farejou o ar, testando os cheiros novos. Deu um passo, depois outro. Seu corpo enorme mal cabia na porta. Ele entrou, sua cabeça baixa para não bater na viga superior. Dentro do estábulo, ele parecia ainda maior, preenchendo o espaço com sua presença. Ele andou um pouco, seus cascos fazendo um som surdo na terra. Cheirou o feno velho e bufou, desinteressado. Finalmente, ele se acomodou no meio do espaço, longe das paredes, e deitou. O ato de deitar foi lento e pesado, como uma montanha se acomodando. Ele soltou um grande suspiro e seu corpo enorme pareceu afundar no chão. João observou. Ele nunca tinha visto um touro deitar assim, sem medo, sem estar preso, apenas descansando. Uma onda de cansaço tão forte que deu vertigem atingiu João. Os dias de tensão, a noite sem dormir direito, o medo do leilão, tudo veio de uma vez. Ele se encostou na parede de madeira e deslizou até sentar no chão. Ele ficou ali sentado, observando a tempestade respirar. A barriga do animal subia e desvia lentamente. A respiração era um ruído profundo e constante, que preenchia o silêncio do estábulo. Pela primeira vez em sua vida, João não estava sozinho no escuro. Ele acordou com o sol quente entrando por uma fresta e batendo em seu rosto. Tinha dormido no chão, encostado na parede. Seu corpo doía todo. Ele se levantou, estalando os ossos. Tempestade já estava acordado, estava de pé, olhando para a porta fechada. Quando viu João se mover, ele virou a cabeça e o encarou. Bom dia, João murmurou, esfregando os olhos. Ele empurrou a porta pesada. A luz da manhã inundou o estábulo, poeira dançando nos raios de sol. Logo atrás do estábulo havia um cercado pequeno, feito de madeira firme, como seu Geraldo dissera. A porteira estava fechada com um arame enferrujado. João foi até o portão e desfez o arame. Abriu a porteira. Tem capim lá fora, ele disse para a tempestade. O touro não precisou ser convidado 2 vezes. Ele saiu do estábulo e entrou no cercado, sua cabeça imediatamente baixando para cheirar a grama verde e viçosa que crescia ali. Ele começou a pastar, arrancando grandes touceiras com a língua. João observou por um momento. Depois, lembrou-se do poço. Andou até a parte de trás do estábulo e encontrou um velho poço de alvenaria, com uma corda e um balde de lata enferrujado. Ele baixou o balde, ouviu o baque na água e puxou para cima com dificuldade. A água estava fria e limpa. Ele bebeu diretamente do balde, a água escorrendo pelo seu queixo. Era a melhor água que já tinha bebido. Precisava de um bebedouro para a tempestade. Olhou em volta e viu uma velha gamela de madeira rachada jogada perto do estábulo. Ele arrastou-a até perto do portão do cercado, encheu-a com água do balde e a colocou dentro do cercado, perto de onde o touro pastava. Tempestade levantou a cabeça, farejou o ar e caminhou até a gamela. Ele bebeu longamente, a água escorrendo de seus lábios. João sentiu uma pontada no estômago. A fome dele também estava acordando. Ele não tinha comido desde antes do leilão. Pensou nos pães duros que às vezes encontrava.
Ele teria que sair e ir até a cidade. Mas olhar para a tempestade, tranquilo no cercado, deu-lhe uma ideia. Ele pegou o balde novamente e foi até onde o touro estava pastando. Ajoelhou-se e começou a arrancar punhados do capim mais verde e macio, colocando no balde. Não era comida para ele, mas era algo para fazer, algo útil. Quando o balde estava meio cheio, ele o levou até a porteira do cercado e o colocou no chão. "Se quiser", ele disse. Tempestade aproximou-se, cheirou o capim arrancado no balde e começou a comer. João sentou-se no umbral da porta do estábulo, observando. O sol estava quente. Uma calma estranha pairava sobre o lugar. Ele não tinha planos, não tinha para onde ir além dali, e de alguma forma isso não parecia mais assustador. Foi nesse momento que ele ouviu os passos, leves na trilha. Ele se levantou rápido, seu corpo ficando tenso. Tempestade também levantou a cabeça, as orelhas se movendo para a frente. Dona Mariana apareceu na curva do caminho. Ela vestia um vestido azul simples e carregava uma sacola de pano. Parou quando viu João e depois viu Tempestade no cercado. Seus olhos se arregalaram um pouco, mas ela não pareceu com medo. "João", ela disse com um sorriso pequeno. "O seu Geraldo me disse onde você estava. Espero não estar atrapalhando." João não sabia o que dizer. Ele ficou parado, bloqueando a entrada do estábulo sem querer. Ela se aproximou devagar, mantendo os olhos em Tempestade. O touro a observava imóvel, mas não fez nenhum movimento de ameaça. "Ele é impressionante", Dona Mariana disse, sua voz suave. "Ele não é brabo", João disse rapidamente, quase um protesto. "Eu não disse que era", ela respondeu, olhando para João. "Eu disse que é impressionante. São coisas diferentes." Ela levantou um pouco a sacola. "Eu trouxe algumas coisas. Acho que você pode estar precisando." João olhou para a sacola, depois para o rosto calmo de Dona Mariana. Ele ainda não confiava. A bondade sempre tinha um preço, mas sua barriga roncou alto, traindo-o. Ela pareceu ouvir. Seu sorriso ficou um pouco triste. "É só um pouco de pão, fruta e queijo. Nada demais." Ela olhou em volta. "Posso deixar aqui na porta?" João hesitou. Depois, assentiu um movimento quase imperceptível. Dona Mariana abaixou-se e colocou a sacola no chão, na soleira da porta. Ela não tentou entrar. "Como você está, João?" De verdade. A pergunta era direta. Ninguém nunca perguntava aquilo para ele. As pessoas perguntavam, "Cadê sua mãe?" ou "Você tem fome?" Mas nunca, "Como você está?" "Tô aqui", ele respondeu, evasivo. "E esse lugar é seu agora?" "É do Tempestade. Eu fico com ele." Dona Mariana olhou para o estábulo velho, para o cercado. "É um começo", ela disse simplesmente. Ela ficou em silêncio por um momento. "João, as pessoas na cidade estão falando. Do leilão. Do que aconteceu?" João apertou os braços em volta do corpo. "Elas estão com raiva?" "Algumas estão com medo", ela corrigiu. "Outras estão só curiosas. Mas há uma pessoa em especial que está muito irritada." "O Cícero." João disse o nome saindo como um suspiro. Dona Mariana assentiu. "Sim, Cícero Alencar. Ele não é um homem que gosta de perder. E ele achava que o touro seria dele." Ela fez uma pausa. "Você precisa ter cuidado, João. Não porque Tempestade seja perigoso, mas porque algumas pessoas podem ser." João olhou para ela. Por que ela estava dizendo aquilo? O que ela queria? "Por que você está me ajudando?" A pergunta saiu antes que ele pudesse parar. Dona Mariana pareceu pensar na resposta. "Porque uma vez, há muito tempo, alguém me ajudou quando eu não tinha nada. E porque acho que todo mundo merece um lugar no mundo. Até um menino e um touro." Ela olhou para a sacola. "Come algo, João. Você parece precisar." Ela deu um passo para trás. "Vou indo. A escola está de portas abertas se você quiser voltar, tá bom? Sempre." Ela virou-se e começou a andar de volta pela trilha. João ficou parado até ela sumir de vista. Então, ele olhou para a sacola, chegou perto, desamarrou a boca. Dentro, havia 2 pães frescos, não duros, algumas bananas, um pedaço de queijo enrolado em papel e uma garrafa pequena de água. Seu estômago doía de fome. Ele pegou um pão e começou a comer sentado na soleira da porta. Assistia a tempestade pastar. O pão era macio e fresco. Ele não conseguia lembrar a última vez que tinha comido algo assim. Enquanto ele comia, uma parte dele esperava que Dona Mariana voltasse pedindo algo em troca. Mas a trilha permaneceu vazia. Só o som do vento nas árvores e o barulho de tempestade mastigando o capim. Mais tarde, ele foi até o cercado, sentou-se na cerca baixa, suas pernas balançando. Tempestade terminou de beber água e caminhou até perto dele.
Parou, seu focinho perto do joelho de João. João estendeu a mão, desta vez, sem medo. Ele passou os dedos pelo pelo áspero da testa do animal. A gente tem uma casa, Tempestade, ele sussurrou. É velha e tem buraco no teto, mas é nossa. O touro fechou os olhos, pressionando levemente a cabeça contra a mão do menino. Na varanda da grande casa da fazenda serrana, Cícero Alencar bebia um café amargo. Seus olhos cinzas estavam fixos no horizonte, mas ele não via os pastos verdes. Ele via a cena do leilão, o menino sujo, o touro se curvando, a risada da multidão que se transformou em silêncio. Raimundo, seu capanga mais confiável, um homem largo de rosto fechado, esperava a alguns passos de distância. Um menino e um boi, Cícero disse, sua voz baixa e plana. Virou uma comédia para a cidade inteira. Raimundo não respondeu. Sabia que não era uma pergunta. Cícero colocou a xícara de café no pires com um clique suave. Ajustou o anel de ouro no dedo mindinho. Uma comédia que mancha meu nome. Raimundo, você sabe onde esse menino está escondendo o animal? Sim, patrão. No velho estábulo do córrego, na Boi Bravo. Sozinho? Parece que sim. O leiloeiro deu o lugar para ele. Cícero fez um som de desprezo. Geraldo está ficando sentimental na velhice. Um erro. Ele olhou para Raimundo. Preciso acabar com essa comédia. Tragam-me o animal. Na segunda-feira, quando a cidade estiver quieta. Raimundo assentiu. E o menino? Cícero olhou para longe, seus olhos gelados. O sertão cuida de meninos perdidos, Raimundo. O sertão cuida muito bem. Ele fez uma pausa. Só garantam que ele não interfira. O touro é o que importa. Eu tenho um rodeio para impressionar. Entendido, patrão. Cícero pegou a xícara de café novamente, mas não bebeu. Um leve sorriso tocou seus lábios. A comédia estava prestes a terminar. A noite de domingo caiu sobre o estábulo. João dormia num canto, em cima de um monte de feno velho que ele tinha espalhado para servir de cama. Tempestade estava deitado no meio do espaço, sua respiração profunda e regular enchendo o escuro. A lua, quase cheia, entrava pelo buraco do telhado, desenhando um quadrado de luz prateada no chão de terra. João dormia um sono pesado, o sono de quem está seguro pela primeira vez. Seus sonhos não eram de fugas ou de frio, eram apenas vazios e quietos. O som não veio alto. Veio como um rangido cuidadoso, um rangido de madeira sob pressão. Tempestade foi o primeiro a acordar. Suas orelhas se mexeram para frente. Ele levantou a cabeça lentamente, seus olhos negros varrendo a escuridão. Um rosnado baixo, quase inaudível, formou-se em sua garganta. João continuou dormindo. Fora, sombras se moviam. Eram 3 homens. 2 seguravam uma pesada corrente de ferro. O terceiro, Raimundo, segurava um laço comprido e um pedaço de pano grosso. Eles se comunicavam com gestos, sem falar. Raimundo apontou para a porta do cercado anexo. O arame que prendia a porteira foi cortado com um alicate. A porteira se abriu, rangendo levemente. Tempestade se levantou. Todo o seu corpo enorme ficou tenso. Ele deu um passo para frente, posicionando-se entre a porta do estábulo e as sombras que se aproximavam pelo cercado. Ele bufou. Um som de alerta que ecoou no espaço fechado. João mexeu-se no feno, mas não acordou. Os 2 homens com a corrente entraram no cercado. Eles se separaram tentando flanquear o touro. Raimundo ficou na porteira, o laço pronto. Tempestade recuou um passo, seus olhos saltando de uma sombra para a outra. Ele não atacou, ele estava tentando entender, tentando proteger o espaço atrás dele onde o menino dormia. Foi quando um dos homens, mais ansioso, avançou rápido demais. Ele jogou a ponta da corrente tentando enlaçar um dos chifres. O movimento brusco foi a faísca. Tempestade rugiu, um som profundo de raiva e medo. Ele avançou não para fugir, mas para defender. A cabeçada atingiu o homem no ombro, jogando-o para trás com um baque surdo contra a cerca de madeira. O barulho acordou João. Ele se sentou no feno, seu coração batendo descompassado. Por um segundo ele não entendeu. A escuridão, os sons de luta, o rugido de Tempestade. Então, ele viu as silhuetas no cercado, à luz da lua. Viu Tempestade, enorme e negro, girando para enfrentar outro homem. Não, João gritou pulando do feno. Ele correu para a porta do estábulo que dava para o cercado. Raimundo o viu. Pega o menino, ele ordenou em voz baixa e grossa para o homem que estava no chão, esfregando o ombro.
O homem se levantou e correu na direção de João, que estava parado no vão da porta. João tentou fechar a porta de madeira, mas era muito pesada. O homem chegou até ele e agarrou seu braço com força. "Para quieto, moleque!" João lutou, chutando, tentando se soltar. Seus olhos estavam em tempestade. Raimundo tinha conseguido laçar o pescoço do touro. O laço apertou. Tempestade engasgou, bufando furiosamente, e começou a se debater. O segundo homem correu com a corrente e a prendeu em volta das patas dianteiras do animal. Era uma técnica suja para derrubar. Tempestade cambaleou, perdendo o equilíbrio. Com um gemido de esforço, os dois homens puxaram. O touro enorme caiu de lado no chão, com um baque que fez a terra tremer. Tempestade. O grito de João foi dilacerado. Raimundo correu até o animal caído. Ele rapidamente enrolou o pano grosso em volta dos olhos de Tempestade, cegando-o. O touro, imobilizado e agora cego, parou de lutar. Sua respiração era ofegante, desesperada. "Vamos, rápido!" Raimundo disse. "Levanta ele!" Com dificuldade, os três homens forçaram Tempestade a se levantar. Cego e com as patas dianteiras ainda parcialmente amarradas, o touro estava confuso e aterrorizado. Eles o puxaram pela corda, direcionando-o para fora do cercado. O homem que segurava João o empurrou para dentro do estábulo. João caiu no chão de terra. "Fica aí se não quiser se machucar." O homem rosnou e saiu, fechando a porta pesada do estábulo. João ouviu o barulho de algo sendo encaixado do lado de fora, travando a porta. Ele correu até a porta e bateu nela com os punhos. "Solte ele! Soltem!" Nenhuma resposta. Só o som de passos apressados se afastando e o som pesado e arrastado dos cascos de Tempestade sendo levado embora. Desesperado, João correu para a janela sem vidro. Era alta demais. Ele arrastou o balde de lata, subiu nele e conseguiu se pendurar na beirada da janela. Lá fora, à luz da lua, ele viu os três homens levando Tempestade pela trilha. O touro andava de cabeça baixa, cego, puxado pela corda. Um dos homens levava uma vara comprida, cutucando-o para fazê-lo andar mais rápido. João pulou da janela. A queda foi curta, mas ele caiu de lado no chão, sentindo uma pontada no tornozelo. Ignorou a dor. Ele se levantou e correu, descalço e em silêncio, na direção que os homens tinham ido. Ele os seguiu pela trilha escura. Seus pés conheciam cada pedra, cada raiz. Ele era uma sombra, mantendo distância, mas nunca perdendo o som dos passos e dos bufados angustiados de Tempestade. Eles saíram da propriedade da Boi Bravo e entraram numa estrada de terra maior, que ligava às fazendas. Os homens tinham uma caminhonete velha estacionada atrás de umas moitas. Eles abriram a porta do compartimento de carga, que era reforçado com grades de madeira. João se escondeu atrás de uma árvore grossa, a poucos metros de distância. Seu coração batia tão forte que ele temia que os homens ouvissem. "Empurra, empurra!" Raimundo sussurrou com força, tentando fazer Tempestade subir na caminhonete. O touro resistia, assustado pelo cheiro de metal e pelo espaço apertado. Os homens cutucavam, puxavam a corda, xingavam baixo. "Por que o patrão quer tanto esse bicho danado?" resmungou o homem que João havia visto cair. Ele ainda segurava o ombro. "Dizem que ele é filho daquele outro, o Relâmpago. Pura maldade na veia." Raimundo deu uma cutucada mais forte em Tempestade, que finalmente subiu na carroceria com um baque surdo. É exatamente por isso. O Cícero nunca esqueceu do Relâmpago, nem do Vaqueiro. O Vaqueiro, aquele que sumiu? O mesmo, Miguel. Diz a lenda que o Relâmpago matou ele. O homem do ombro cuspiu no chão. Lenda não. Meu tio trabalhava aqui na época. Ele viu. O touro não matou ninguém. Foi o Cícero que quase matou o touro, com uma armadilha no rodeio. O Miguel, o Vaqueiro, ele soltou o bicho, salvou ele. O Cícero ficou possesso, queria sangue, ameaçou acabar com o Miguel. O homem teve que fugir da noite pro dia. João, atrás da árvore, parou de respirar. Miguel. O nome ecoou em algum lugar vazio dentro dele. E o filho dele? O terceiro homem perguntou, amarrando a porta da carroceria. O filho, um pirralho, devia ter uns 3, 4 anos. O Miguel deixou com uma vizinha, dizendo que voltava. Nunca voltou. A vizinha mudou, o menino sumiu no mundo. Dizem que virou menino de rua. O Cícero ficou quieto, a história morreu. Até agora. Raimundo bateu na lateral da caminhonete. E esse aqui é filho do Relâmpago. Cícero acha que domando o filho, ele conserta a história. Mostra quem manda. O motor da caminhonete ligou, um ronco baixo e rouco. Os homens subiram na cabine.
Os faróis se acenderam varrendo a estrada. João ficou paralisado atrás da árvore. As palavras giravam dentro da sua cabeça como cacos de vidro. Miguel, vaqueiro, fugiu, filho, menino de rua. Memórias confusas que ele sempre achou que eram sonhos surgiram com uma força dolorosa. O cheiro de couro de um chapéu grande, uma voz grossa, cantarolando uma música sem palavras, o calor de um colo largo e um animal escuro muito grande visto de baixo, não com medo, mas com uma sensação de força. Seu pai não era morto por um touro, seu pai salvou um touro, seu pai fugiu para se salvar e o deixou. E Tempestade? Tempestade era filho do touro que seu pai salvou. O mundo de João desabou. Não era mais um mundo simples de fome, frio e solidão. Era um mundo de histórias escondidas, de homens maus, de pais que fugiam e de animais que carregavam o peso do passado. A caminhonete começou a se mover, levantando poeira na estrada. A ação quebrou o estupor de João. Tempestade estava ali. Estavam levando seu amigo, o filho do touro que seu pai tentou salvar. Ele não pensou mais. Ele saiu de trás da árvore e correu, não pela estrada, mas paralelo a ela, pelo mato, usando a poeira dos faróis como guia. Seu tornozelo doía a cada passo, mas a dor era um fogo distante. Só uma coisa importava: não perder a caminhonete. Ele correu até não conseguir mais. A caminhonete sumiu numa curva e ele caiu de joelhos na beira do mato, ofegante, engolindo poeira. Ele estava sozinho no escuro novamente, mas agora a solidão tinha um gosto diferente. Tinha um nome, tinha uma história. Ele olhou para as estrelas, seu rosto sujo marcado por linhas de lágrimas que ele nem sentiu cair. Meu pai. A palavra saiu como um suspiro quebrado. Tempestade. Ele se levantou. A cidade estava na direção oposta a que a caminhonete tinha ido. A cidade onde Dona Mariana morava. A única pessoa que talvez pudesse ouvi-lo. A única pessoa que talvez soubesse onde encontrar a verdade no meio daquela história toda errada. Com um último olhar para a escuridão onde Tempestade tinha desaparecido, João virou-se e começou a correr em direção às luzes fracas de São João do Sertão. A luz ainda estava acesa na pequena casa de Dona Mariana. Era uma casinha simples, de porta azul, no final da Rua das Flores. João bateu na porta com os nós dos dedos, sua respiração ainda ofegante da corrida. A porta se abriu. Dona Mariana estava de roupão, seu cabelo solto sobre os ombros. Seus olhos se arregalaram ao ver João, sujo, com o rosto marcado por suor e lágrimas secas, o tornozelo inchado. João, meu Deus, o que aconteceu? Entre logo. Ela puxou-o para dentro e fechou a porta. A sala era pequena e acolhedora, cheia de livros e plantas. João tremia, não de frio, mas do choque que ainda percorria seu corpo. Eles levaram ele, João falou, as palavras saindo aos solavancos. Os homens do Cícero entraram de noite, amarraram o Tempestade, levaram. Dona Mariana o guiou até uma poltrona. Sente, respira. Quem levou? Onde? Raimundo e outros dois. Levaram de caminhonete. Eu ouvi eles falando. João engoliu seco, tentando colocar as palavras em ordem. Eles falaram do meu pai. Dona Mariana se ajoelhou na frente dele, seu rosto sério. Falaram o quê, João? Falaram que ele era vaqueiro, que o nome era Miguel, que ele salvou um touro, o Relâmpago, de uma armadilha do Cícero, que o Cícero ameaçou ele, que ele fugiu, que deixou um filho. Os olhos de João, cheios de confusão e dor, encontraram os dela. Era eu? O filho era eu? Dona Mariana ficou em silêncio por um longo momento. Ela segurou as mãos geladas de João. João, eu não sei, mas a história do vaqueiro Miguel, eu já ouvi falar, só pedaços. Nunca soube sobre um filho. Eles disseram que o Tempestade é filho do Relâmpago. João continuou, a voz trêmula. O Cícero quer o Tempestade porque não domou o pai. Quer consertar a história. O que isso quer dizer, Dona Mariana? O que o meu pai fez? Por que ele me deixou? A professora olhou para aquele menino tão pequeno e carregando um peso tão grande. Ela viu a dor, mas também viu uma centelha de algo mais, a necessidade desesperada de verdade. João, ela disse com firmeza suave. Histórias antigas aqui na cidade às vezes são como rios secos. A água some, mas o caminho que ela fez ainda está lá. Só precisa cavar para achar. E às vezes a história que contam não é a história que aconteceu. Eu preciso saber, ele implorou. Preciso saber quem eu sou. E preciso tirar o Tempestade dali. Ele não é brabo, ele só tá com medo, igual eu tava. Dona Mariana assentiu. Ela se levantou.
Então vamos cavar. Amanhã cedo vou começar a perguntar. Há pessoas aqui que lembram de coisas antigas, pessoas que talvez não tenham medo de falar. Eu vou com você? A pergunta de João era cheia de esperança. Ela pensou, se Cícero estava envolvido, andar com João poderia ser perigoso, mas negar a ele o direito de buscar sua própria história também era errado. Você vai, ela decidiu. Mas fica perto de mim, e se vir o Cícero ou o Raimundo, você se afasta, entendeu? João assentiu com força. Na manhã seguinte, bem cedo, Dona Mariana e João começaram seu caminho. A primeira parada foi a casa de seu Arlindo, o homem mais velho da cidade, ex-vaqueiro que agora consertava cercas. Seu Arlindo estava sentado numa cadeira de balanço na varanda, tomando café. Seus olhos, cheios de catarata, se estreitaram ao vê-los. Dona Mariana, e o menino do touro, ele disse, sua voz um rangido. Que vento traz vocês? Bom dia, seu Arlindo. Viemos fazer uma pergunta sobre o passado, sobre um vaqueiro chamado Miguel. O nome fez o velho homem parar de balançar. Ele olhou para João, depois para longe. Miguel, faz tempo. Homem bom com os bichos, melhor do que com as pessoas talvez. O que aconteceu com ele? Perguntou João, incapaz de se conter. O menino quer saber, né? Seu Arlindo observou. Bom, Miguel trabalhava na serrana, do Cícero. Isso antes do Cícero ficar tão grande, tão duro, havia um touro, o Relâmpago, puro espírito. Cícero queria ele para o rodeio, mas não um rodeio normal. Ele preparou uma coisa, amarrou facas nos chifres de outro boi, soltou os dois no mesmo cercado. Queria ver sangue, esporte para ele. João sentiu um frio na espinha. Miguel descobriu, continuou seu Arlindo. Ele era o tratador do Relâmpago, gostava do bicho. Na noite antes do rodeio, ele entrou no curral, desamarrou as facas, soltou o Relâmpago, libertou ele. E o Cícero? Dona Mariana perguntou. Ficou possesso. Achou que Miguel tinha roubado sua diversão, sua propriedade. Disse que Miguel ia pagar, que ia acabar com ele. Eu tava lá, ouvi. O medo no olho do Miguel não era por ele, não. Era por outra coisa. O velho olhou diretamente para João. Ele tinha um menino pequeno, lindo, deve ter a idade desse daí agora. João segurou a respiração. Miguel veio até mim no dia seguinte. Seu Arlindo disse, baixando a voz. Disse, Arlindo, se eu sumir, é porque não deu outra opção. Cuidado do meu João se puder, eu prometi. Mas no outro dia Miguel tinha sumido. E o menino? A vizinha que cuidava disse que ia levar para parentes em outra cidade. Aí sumiu também. O Cícero espalhou que o Relâmpago tinha matado Miguel, que o touro era um assassino. Foi a história que ficou. E o Relâmpago? Dona Mariana perguntou. Sumiu no sertão, livre. Anos depois, souberam que ele tinha um filho, criado numa fazenda ali perto. Um filho negro e forte. Deram o nome de Tempestade. João fechou os olhos. As peças se encaixavam. O queixo dele tremia. Meu pai, ele não foi embora porque não me quis, ele sussurrou, mais para si mesmo. Não, menino. Disse seu Arlindo com uma voz repentinamente suave. Ele foi embora porque te quis demais. Achou que a sua vida sem ele era melhor que a sua vida morto com ele. O medo do Cícero naquela época era real. Dona Mariana colocou uma mão no ombro de João. Obrigada, seu Arlindo. Cuidado com o que vão fazer com essa história. O velho advertiu. O Cícero não gosta de poeira velha sendo revolvida, principalmente quando tem sangue escondido debaixo. Eles visitaram mais 2 pessoas. Uma antiga cozinheira da fazenda serrana confirmou a ameaça. Um ex-empregado, agora doente, contou em voz baixa como Cícero mandou buscar o bezerro negro, filho do Relâmpago, anos depois, querendo corrigir o erro do pai. A verdade era clara, e era muito pior, e muito melhor, do que João imaginara. No final da tarde, eles estavam de volta à casa de Dona Mariana. João estava exausto, seu rosto pálido. Então, Tempestade é filho do touro que meu pai salvou. Ele resumiu, tentando entender a enormidade disso. Sim, disse Dona Mariana. E o Cícero quer Tempestade não porque ele é bravo, é porque ele é um símbolo. Ele acha que domando o filho, ele apaga a vitória do seu pai. Apaga a própria verdade. Onde ele deve estar? O Tempestade? Na fazenda serrana, com certeza. Em algum curral forte. O Cícero vai querer prepará-lo para o grande rodeio do fim do mês. É quando ele vai tentar domá-lo, ou fazer o que fez com o pai dele. Eu tenho que tirar ele de lá, João disse, levantando-se. Sua expressão era de determinação pura, herdada de um pai que ele mal lembrava. João, não pode ir sozinho. O Cícero é perigoso. Mas a polícia? Se a gente contar a verdade? Dona Mariana hesitou. O delegado é amigo do Cícero.
sem provas concretas, é a nossa palavra contra a dele, a palavra de uma professora e um menino de rua. Foi então que bateram na porta. Batidas firmes, autoritárias. Dona Mariana e João se entreolharam. Ela foi até a porta e abriu. Cícero Alencar estava do lado de fora. Vestia uma camisa social impecável. Seu sorriso era fino e sem calor. 2 homens, Raimundo e outro, ficaram parados atrás dele no jardim. Boa tarde, Dona Mariana. Cícero cumprimentou, a voz suave. Espero não estar atrapalhando. O que o senhor quer, Cícero? Ela perguntou, mantendo a porta semiaberta. Só um bate-papo. Vi você e o menino fazendo umas visitas hoje, conversando com gente antiga. Fiquei curioso. Seus olhos cinzas passaram por ela e pousaram em João, que estava parado no meio da sala. O olhar era gelado. Histórias do passado são coisas frágeis, Dona Mariana. Às vezes, é melhor deixar o passado apodrecer em paz, para o bem de todo mundo, principalmente para o bem das crianças. Era uma ameaça clara, disfarçada de conselho. A verdade não apodrece, Cícero. Dona Mariana respondeu, sua voz firme. Ela pode ficar enterrada, mas está sempre lá. O sorriso de Cícero desapareceu. A verdade é o que as pessoas acreditam, e as pessoas aqui acreditam no que eu digo. Cuidado com o que você vai fazer acreditar, professora. Pode ser perigoso para a sua carreira e para os seus projetos de caridade. Ele deu mais um olhar penetrante em João. O touro está num lugar seguro, onde um menino irresponsável não pode machucá-lo ou ser machucado por ele. Pense nisso. Ele fez um leve aceno de cabeça, virou-se e saiu, seguido pelos capangas. A caminhonete deles partiu em silêncio. Dona Mariana fechou a porta e encostou-se nela, respirando fundo. João se aproximou, seu rosto marcado pelo medo e pela raiva. Ele sabe que a gente sabe, João disse. Ele sabe, ela confirmou. E ele está com medo. Pessoas com medo e com poder são as mais perigosas. O que a gente faz agora? Dona Mariana olhou para ele. A determinação no rosto do menino era igual à que ela sentia crescer dentro de si. Agora, ela disse, a gente para de cavar no passado e a gente começa a planejar como usar a verdade para salvar o presente. O rodeio está chegando e eu tenho uma ideia. O grande dia do rodeio chegou. A arena de madeira na extremidade da cidade, que normalmente ficava vazia e poeirenta, estava vibrante de movimento e som. Bandieirinhas coloridas balançavam nas cercas. O cheiro de pipoca, carne assada e poeira quente tomava o ar. Carroças, caminhonetes e cavalos estacionavam em todo lado. Parecia que toda São João do Sertão e as fazendas ao redor tinham vindo para o evento. João estava escondido atrás do barracão de madeira onde os peões se preparavam. Ele usava uma camisa limpa que Dona Mariana tinha dado a ele, mas seus pés continuavam descalços. Seu coração batia rápido, não por causa da multidão, mas por causa do plano. O plano que ele e Dona Mariana tinham combinado. Ela estava na arquibancada, perto da entrada dos jurados. Ela tinha conseguido um lugar de onde podia ver quase tudo. Seu papel era observar e esperar o momento certo. O plano era simples. Durante o rodeio, quando fosse a vez de Tempestade e Cícero certamente o colocaria na arena, João iria se misturar à multidão. No momento em que o touro entrasse, João pularia a cerca e iria até ele, sozinho, como da primeira vez. Eles achavam que diante de toda a cidade, Cícero não ousaria fazer nada, e a verdade contada por Dona Mariana para algumas pessoas-chave na plateia começaria a se espalhar. Era um plano frágil, tão frágil quanto o fio de esperança no peito de João. Ele espiou por uma fresta das tábuas do barracão. Viu Cícero, impecável em uma camisa branca e chapéu novo, conversando com o mestre de cerimônias. Ele sorria, cumprimentava fazendeiros. Parecia o rei do evento, mas João via a tensão nos seus ombros. A maneira como seus olhos varriam a multidão, procurando algo ou alguém. O rodeio começou. Primeiro, a prova de laço de bezerro. Depois, a prova de 3 tambores. O público aplaudia, assobiava, torcia. O sol estava forte e alto no céu. João esperou. Suas mãos estavam suadas. Ele procurava por Tempestade. Onde estariam guardando ele? Não havia nenhum curral visível perto da arena. Talvez em um caminhão ou em um cercado escondido atrás das arquibancadas. Foi então que ele ouviu a conversa. 2 homens passaram perto do barracão carregando cordas grossas. Na última prova, como o patrão quer, depois do intervalo. E o menino, tá seguro? Raimundo cuidou disso. Tá trancado no depósito dos arreios lá atrás do camarote. Nem um rato sai de lá.
João congelou. O sangue pareceu parar em suas veias, trancado no depósito dos arreios. Eles já tinham planejado tirá-lo do caminho. Ele esperou os homens passarem e então, mantendo-se agachado, correu para a parte de trás dos barracões. Conhecia aquele lugar? Um pouco. Tinha vagueado por ali em noites passadas, procurando restos de comida. Lembrava de um galpão baixo e escuro, perto do antigo curral de quarentena. Movendo-se como uma sombra, ele contornou a arena. O barulho da multidão era um rugido distante. Aqui atrás, só havia poeira e o som dos cavalos inquietos nos estrebarias. E então viu Raimundo. O capanga estava parado na frente de uma porta de madeira reforçada com ferro. O depósito dos arreios. Ele fumava um cigarro, olhando distraidamente para o céu. João recuou, seu coração batendo desesperadamente. Como chegar até lá? Como passar por Raimundo? De repente, do lado da arena, uma explosão de aplausos muito mais alta que as outras aconteceu. O mestre de cerimônias anunciou algo através do alto-falante, mas o som era distorcido. Raimundo se virou, curioso, e deu alguns passos em direção ao canto do barracão para tentar ver. Era sua chance. João correu, não em direção à porta, mas para o lado do depósito. Havia uma pequena janela no alto, com barras de ferro enferrujadas. Ele viu uma pilha de caixas vazias encostadas na parede. Escalou-as, fazendo o mínimo de barulho possível. As caixas rangiam perigosamente. Ele alcançou a janela. As barras eram velhas, e o cimento que as prendia estava lascado. Ele se agarrou a elas e puxou com toda a força que tinha, seus pés encontrando apoio na parede de madeira. Não era força suficiente. Ele olhou para dentro. O depósito estava escuro, mas ele podia ver formas de celas e arreios pendurados. Ouviu passos. Raimundo estava voltando. Desesperado, João jogou seu peso para o lado, puxando as barras não para frente, mas para cima e para baixo, torcendo. Com um rangido de metal cansado e um baque de cimento soltando, uma das barras saiu do lugar. O espaço era apertado, mas talvez... Ele se espremeu pelo vão, sentindo a madeira áspera rasgando sua camisa nova. Caiu de dentro para o chão de terra, rolando para amortecer a queda. O depósito era úmido e cheirava a couro mofado. Estava vazio e a porta estava firmemente fechada do lado de fora. Ele estava preso. Lá fora, o som da multidão mudou. Os aplausos deram lugar a um murmúrio crescente, cheio de excitação e um pouco de medo. O mestre de cerimônias anunciava a atração principal. E agora, senhoras e senhores, o momento que todos esperavam. Um desafio de verdade. O touro que ninguém conseguiu domar, vindo diretamente das lendas do sertão. Tempestade. Um rugido da multidão, depois um silêncio carregado. João correu até a porta e tentou empurrá-la. Era sólida como uma rocha. Ele procurou por algo, qualquer coisa para arrombar. Viu uma barra de ferro velha no canto, usada talvez para fixar mourões. Era pesada, mas ele a levantou. Começou a bater com a ponta na área ao redor da fechadura perto das dobradiças. O barulho era alto, mas abafado pelo rugido da arena. Bam, bam, bam. Cada batida era um grito de desespero. Ele conseguia imaginar o que estava acontecendo lá fora. Tempestade sendo solto, confuso, assustado. E então, ele ouviu. Não através da porta, mas através das paredes finas de madeira. Veio da arena, amplificado pelo sistema de som, mas era um som que nenhum alto-falante poderia distorcer completamente. Não era o bufado desafiador de um touro bravo. Era um mugido, um som agudo, estridente, de pura agonia. Um som de dor profunda e desespero. Parou de bater na porta. Seu sangue ficou frio. Isso não era o som de um animal pronto para lutar. Era o som de um animal sendo torturado. Lá fora, na arena, a cena era de horror. Tempestade tinha sido solto, mas não era o touro negro e majestoso que João conhecia. Do seu pescoço, do seu corpo, pendiam pedaços de ferro pontiúdos. Eram pedaços de cerca, ganchos velhos, pontas de metal amarradas com arame farpado diretamente na sua pele. Cada movimento do animal fazia com que esses ferros se enterrassem mais, rasgando, cortando. Linhas vermelhas de sangue já escorriam pelo seu pelo negro. O touro não carregava, ele corria, uma corrida cega, louca, tentando fugir da dor que carregava consigo. Ele batia nas paredes de madeira da arena tentando subir, os ferros rangendo e se aprofundando. A multidão, que antes torcia, agora estava em silêncio. Algumas mulheres gritavam, homens olhavam, incrédulos.
Cícero, no camarote, observava com um sorriso estreito. Não era um sorriso de diversão, era um sorriso de satisfação. Ele tinha dito que queria sangue, e agora o sangue estava lá, escorrendo do animal que simbolizava sua humilhação. Ele queria quebrar o espírito do touro. Queria que a cidade visse a fera ser reduzida a um animal sofrente. E no final, quando o touro estivesse fraco e enlouquecido pela dor, ele mandaria seus peões domá-lo ou matá-lo. Dentro do depósito, João ouviu o segundo mugido de dor. Foi como uma faca no seu próprio peito. As lágrimas jorraram dos seus olhos, não de medo, mas de uma raiva pura e desesperada. Tempestade! Ele gritou, batendo as mãos na porta. Espera! Ele olhou em volta, frenético. A janela. Ele não podia sair pela porta, mas a janela com a barra solta. Ele tinha entrado por ali. Poderia tentar sair. Ele arrastou uma sela pesada para debaixo da janela. Subiu nela e se agarrou às barras restantes. Puxou seu corpo para cima, espremendo-se novamente pelo espaço apertado. Desta vez, a madeira rasgou seu braço. Ele não sentiu a dor. Caiu do lado de fora, rolando na terra. Raimundo não estava mais lá. Provavelmente estava na beira da arena, assistindo o espetáculo. João se levantou e correu. Não para longe, mas em direção ao rugido da multidão, em direção aos mugidos de agonia que partiam seu coração. A arena estava a uns 50 metros dali. Ele correu pelo corredor escuro entre os barracões, sua respiração ofegante. O barulho ficou mais alto. Gritos. O som de madeira rachando. Ele chegou à parte de trás das arquibancadas. A arena estava logo ali, cercada por uma cerca de madeira de quase 2 metros de altura. As pessoas estavam em pé, muitas delas bloqueando a vista. Algumas choravam, outras olhavam hipnotizadas pelo horror. João não pensou. Ele se enfiou entre as pernas das pessoas, chegando até a primeira linha, bem na frente da cerca. E viu, Tempestade estava no centro da arena. Seu corpo tremia incontrolavelmente. Espuma tingida de sangue saía de sua boca. Seus olhos, os olhos negros e profundos que João conhecia, estavam virando para cima, mostrando o branco, sinal de terror e dor insuportável. Ele tentou dar um passo e um dos ferros enterrados em seu ombro o fez estremecer e mugir novamente. Alguém na arquibancada, um homem com coragem repentina, gritou: "Isso é barbaridade! Tirem o animal dali!" Alguns outros ecoaram o grito, mas a maioria estava paralisada. Cícero, no alto-falante, falou com calma. "Calma, pessoal. O animal é perigoso. Nossos peões experientes vão controlar a situação. É tudo sob controle." Mas não estava sob controle. Estava tudo sob o controle dele. E era exatamente assim que ele queria. João olhou para aquela cena. Viu seu amigo, o irmão de alma que ele tinha conquistado, sendo destruído diante de seus olhos. Viu a história do seu pai se repetindo, mas de uma forma muito pior. Uma calma estranha desceu sobre ele. O medo sumiu, a confusão sumiu. Sobrou apenas uma certeza. Ele procurou com os olhos. Viu Dona Mariana na arquibancada. Ela estava de pé, seu rosto pálido de horror, tentando chamar a atenção de um policial que olhava para o chão, constrangido. Ela olhou para baixo e viu João. Seus olhos se encontraram. Ela abanou a cabeça freneticamente, gritando algo que ele não podia ouvir. "Não!" João lhe deu um último olhar. Um olhar de despedida? Não. Um olhar de determinação. Ele se virou para a cerca de madeira. Não era tão alta. As tábuas eram velhas, com nós soltos que poderiam servir de apoio. Ele saltou agarrando o topo da cerca com as mãos. Seus pés descalços encontraram apoio em uma tábua solta. Com um esforço que vinha de um lugar além da sua força, ele se puxou para cima. Por um momento, ele ficou equilibrado no topo da cerca, vendo toda a arena abaixo dele. A multidão o viu. Um murmúrio de choque percorreu as arquibancadas. "Olhem, é o menino. O que ele vai fazer? Alguém pegue ele." João não ouviu. Seus olhos estavam presos em Tempestade. O touro, sentindo uma nova presença, virou a cabeça dolorosamente. Seus olhos, cheios de dor e pânico, encontraram os de João. Naquele olhar, através do véu da agonia, João viu um lampejo de reconhecimento. Um lampejo da conexão que tinham. Ele pulou. A queda foi de pouco mais de 1 metro.
Ele aterrissou na terra fofa da arena, levantando um pouco de poeira. O silêncio foi instantâneo. Até o bufado ofegante de tempestade pareceu parar. Todos os olhos da multidão, dos peões de Cícero, estavam no menino magricela de pés descalços, parado sozinho na vastidão poeirenta da arena, diante da massa negra e sangrenta do touro. Um peão perto da cerca gritou: "Menino, sai daí, ele vai te matar!" Tempestade se moveu, não uma carga. Um passo vacilante, sua cabeça estava baixa, mas não para atacar. Era o peso da dor. Ele bufou e o som era molhado, cheio de sofrimento. João não se moveu. Ele levantou as mãos vazias com as palmas para cima. Um gesto universal de não ter armas, de não ter medo, ou de ter tanto medo que não importava mais. E então, com uma voz que rachou no começo, mas se firmou, uma voz que carregava todas as suas 7 anos de solidão e sua semana de amor por aquele animal, ele falou. Não sussurrou, falou alto, claro, para que o touro ouvisse, para que a cidade inteira ouvisse. Chega de dor. As palavras ecoaram na arena silenciosa. Eu tô aqui. As palavras de João não ecoaram nas arquibancadas. Elas se perderam no ar pesado da arena, mas elas alcançaram o lugar que importava. Tempestade parou de correr. Seu corpo tremia, uma tremor incontrolável de dor e exaustão. A espuma vermelha em seus lábios pingava no chão de terra. Ele estava ofegante, seus flancos subindo e descendo rapidamente. Mas seus olhos, aqueles olhos negros que mostravam o branco do terror, se fixaram no menino pequeno diante dele. João manteve as mãos levantadas. Seu próprio coração batia como um tambor, mas por dentro, uma calma estranha havia se instalado. Era a calma de saber que não havia mais para onde ir, apenas para frente. Ele deu um passo. A terra sob seus pés descalços era macia. A multidão prendeu a respiração coletiva. Alguma mulher gritou: "Não, criança!" João deu outro passo, e outro. Ele não corria. Caminhava com uma lentidão deliberada, seus olhos nunca deixando os olhos do touro. Tempestade bufou, um som fraco, cheio de líquido. Ele moveu a cabeça tentando acompanhar o movimento do menino, e um gancho de ferro enterrado em seu pescoço o fez estremecer de dor. Ele emitiu um gemido baixo. "Eu sei", João sussurrou, agora perto o suficiente para que apenas o animal ouvisse. "Eu sei que dói. Eu tô aqui para acabar com a dor." Ele estava a 3 passos de distância. Agora podia ver cada ferimento. Os pedaços de arame farpado cortando a pele negra. Os ganchos enferrujados enterrados nos músculos. O sangue escuro escorrendo em fios finos. 1 passo. 2. Ele estava ao alcance. Se Tempestade decidisse atacar agora, não haveria escapatória. Mas o touro não atacou. Ele inclinou a cabeça para o lado, um movimento pequeno e dolorido, e encostou o focinho úmido e quente no braço estendido de João. O toque foi leve, um reconhecimento. As lágrimas voltaram aos olhos de João, mas ele as ignorou. Agora era hora de agir. Ele baixou as mãos e olhou para o ferro mais visível. Era um pedaço de cerca velha, pontiaguda, amarrada com arame bem atrás da paleta dianteira de Tempestade. O arame estava apertado, cortando a pele. "Vai doer um pouco", João alertou, sua voz firme. "Preciso tirar." Ele colocou as 2 mãos no pedaço de ferro. A sensação do metal frio e áspero contrastava com o calor do corpo do animal. Ele puxou, não com força bruta, mas tentando desenrolar o arame farpado que o prendia. Tempestade estremeceu. Um rosnado de dor saiu de sua garganta. A multidão gemeu. "Fica parado", João ordenou, com uma autoridade que não sabia que tinha. "Fica." Para surpresa de todos, Tempestade parou de se contorcer. Ele fechou os olhos, sua respiração ofegante, e suportou. João trabalhou os dedos, desenrolando o arame farpado que se enterrava na carne. Finalmente, com um último puxão, o arame saiu. O pedaço de cerca caiu no chão com um baque metálico. Um suspiro aliviado percorreu a arena. João não parou. Moveu-se para o próximo, um gancho perto do pescoço. Era mais difícil. O gancho estava enterrado. João tentou puxá-lo diretamente, mas viu que iria rasgar mais carne. Ele precisava girar, soltando-o como um prego. "Preciso girar", ele explicou para o touro como se o animal pudesse entender as palavras. "Vai doer." Ele agarrou o gancho e começou a girá-lo lentamente, no sentido contrário ao que ele tinha entrado. Tempestade soltou um mugido de dor, curto e agudo. Seus músculos se contraíram, mas ele não se moveu do lugar. João girou, suas próprias mãos ficando sujas de sangue quente. Finalmente o gancho saiu. Ele o jogou longe no chão. Um por um,
João trabalhou. Um pedaço de metal no lombo, outro na coxa, um arame farpado preso na cauda. Cada ferimento revelado deixava uma marca vermelha e feia, mas era um ferro a menos causando dor. A arena estava em silêncio absoluto. O único som era a respiração ofegante de tempestade, os grunhidos ocasionais de dor e a voz suave e constante de João. Mais um, quase pronto. As pessoas nas arquibancadas não acreditavam no que viam. Homens duros, vaqueiros acostumados à violência do rodeio, tinham lágrimas nos olhos. Mulheres choravam abertamente. Crianças se agarravam aos pais, assustadas e maravilhadas. No camarote, Cícero Alencar não conseguia mais conter sua fúria. Seu rosto estava vermelho escuro. Seus planos estavam desmoronando diante de seus olhos. A cena de terror que ele orquestrara tinha se transformado em uma cena de compaixão. O menino que ele considerava um nada estava conquistando a cidade inteira. Ele se virou para Raimundo, que estava pálido ao seu lado. "Pare isso! Entre na arena e tire aquele mendigo de lá!" Ele ordenou em um sussurro furioso. Raimundo hesitou. Olhou para a arena, para o menino coberto de sangue, cuidadosamente removendo os ferros do touro. Para a multidão emocionada. "Patrão, acho que não é uma boa ideia. Olha as pessoas." "Faça o que eu mandei", Cícero gritou, perdendo a compostura. O grito foi alto o suficiente para que algumas pessoas próximas ouvissem. Entre elas estava Dona Mariana. Ela viu Raimundo descer do camarote com passo pesado, seguido por outro capanga. Ela sabia o que isso significava. Ela se virou para o delegado Sento Sé, que estava parado ao lado do camarote, observando a cena com uma expressão complicada. "Delegado", ela disse, sua voz clara e firme cortando o ar. "O senhor vai permitir? O senhor vê o que está acontecendo. Vê a verdade. O senhor vai deixar esses homens machucarem ainda mais uma criança?" O delegado Sento Sé era um homem que sempre achou mais fácil olhar para o lado. Cícero era um homem influente que ajudava a polícia às vezes, mas a cena na arena e o olhar da professora cheio de desprezo e verdade, ele engoliu seco. Na arena, João acabara de remover o último ferro. Era um pedaço de metal preso na perna traseira de Tempestade. Quando ele o puxou para fora, o touro soltou um longo suspiro, como se uma pressão enorme tivesse sido aliviada. Ele cambaleou, quase caindo, mas se firmou. João jogou o último ferro no chão, no meio dos outros. Ele estava coberto de sangue e suor, suas mãos tremendo de esforço. Ele olhou para a Tempestade. O animal estava ferido, machucado, mas os olhos dele... Os olhos tinham perdido o branco do pânico. Agora estavam apenas cansados e gratos. João colocou a mão na testa do touro entre os olhos. "Pronto", ele sussurrou. "Acabou a dor." Foi quando a porteira da arena se abriu com um rangido. Raimundo e o outro capanga entraram. Eles não tinham armas, mas seus rostos estavam fechados, determinados. "O espetáculo acabou, menino", Raimundo disse, sua voz grossa. "Sai daí. O animal precisa de cuidados profissionais." Tempestade, vendo os homens se aproximarem, deu um passo à frente, posicionando-se entre eles e João. Um rosnado baixo surgiu em sua garganta. Não era o som de um animal enlouquecido pela dor. Era o som de um protetor. A multidão viu o movimento. Viu os homens entrando. Um murmúrio de desaprovação começou a crescer. "Deixa o menino em paz. Eles querem acabar com o touro." Cícero mandou eles. A voz das pessoas se tornou um coro. Dona Mariana, ainda ao lado do delegado, falou alto. "Delegado, é agora." O delegado Sento Sé tomou uma decisão. Talvez fosse tarde demais, mas ele tomou. Ele desceu do camarote e caminhou rapidamente até a beira da arena. 2 policiais que estavam perto o seguiram. "Raimundo", o delegado chamou, sua voz autoritária. "Saia da arena, agora." Raimundo parou surpreso. Ele olhou para o delegado, depois para Cícero no camarote. Cícero fez um gesto brusco indicando para continuar. "O patrão manda que o menino saia, delegado. É perigoso", Raimundo argumentou. "O único perigo aqui agora é você", o delegado respondeu, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. "Saia." "E você, Cícero?" Ele ergueu a voz olhando para o camarote. "Desça aqui. Temos umas perguntas a fazer. Sobre maus tratos a animais. Sobre sequestro. Sobre ameaças." O silêncio que se seguiu foi carregado. Cícero ficou parado, seu rosto uma máscara de ódio puro. Ele viu os olhos da multidão voltados para ele. Viu a desconfiança, a raiva, a descoberta. Ele desceu do camarote lentamente, como se estivesse andando para sua própria forca. Quando chegou perto do delegado, ele tentou manter a pose.
Sento-sé, isso é um absurdo. O menino é um invasor, o touro é minha propriedade, eu o comprei. Você não comprou nada, Cícero. Uma nova voz interrompeu. Era seu Geraldo. O leiloeiro havia se aproximado, seu rosto sério. Eu leiloei o animal. O comprador foi o João, por R$1,91. A venda foi legal e testemunhada por meia cidade. O touro é do menino, sempre foi. Cícero abriu a boca para replicar, mas não conseguiu encontrar palavras. A armadilha que ele preparara para outros estava se fechando em torno dele. O delegado fez um sinal para os policiais. Leva o senhor Cícero e seus 2 empregados para a delegacia. Vamos ouvir o que eles têm a dizer. E depois vamos ouvir a dona Mariana, o seu Geraldo, o seu Arlindo e o João. Os policiais se aproximaram de Cícero e colocaram suas mãos em seus braços. Ele não resistiu. Sabia que estava acabado. Seu império de medo e dinheiro desmoronara diante da coragem de um menino e da verdade que ela trouxera à tona. Enquanto Cícero era levado, a multidão começou a aplaudir. Não eram aplausos de alegria, mas de alívio, de justiça tardia. João não viu nada disso. Ele estava de joelhos no chão, ao lado da cabeça de Tempestade. O touro havia finalmente cedido à exaustão e se deitado. Sua respiração era mais lenta agora, mas ainda ofegante. Ele precisava de cuidados, de um veterinário, de descanso. Dona Mariana correu até a cerca. João, ele precisa de um médico para animais. O seu Geraldo já está chamando o Dr. Carlos. João assentiu, aliviado. Ele passou a mão pelo focinho do touro. Você ouviu? Vai ficar tudo bem. Tempestade abriu os olhos, olhou para o menino e fechou-os novamente, num piscar lento e pesado. Um sinal de confiança total. As pessoas começaram a se dispersar, mas muitas ficaram observando, como se não conseguissem acreditar no final daquela história. Uma história que começou com um menino sozinho e um touro bravo, e terminou com uma cidade inteira aprendendo uma lição sobre coragem e compaixão. João sentou-se na terra, ao lado de seu amigo, esperando o veterinário chegar. Ele olhou para suas mãos, sujas de sangue e terra. Eram as mãos que arrancaram os ferros. As mesmas mãos que poucos dias atrás estendiam um punhado de moedas suadas. Ele olhou para a Tempestade, dormindo um sono exausto, mas finalmente livre de dor. E pela primeira vez em sua vida, João sorriu. Um sorriso pequeno, cansado, mas verdadeiro. Ele não estava mais sozinho e tinha uma família para cuidar. O veterinário Dr. Carlos chegou à arena com sua maleta velha. Era um homem de poucas palavras e mãos calmas. Ele tratou dos ferimentos de Tempestade, limpando, costurando os cortes mais profundos e aplicando pomadas. O touro, exausto, deixou-se fazer tudo, apenas observando João com seus olhos pesados. Ele vai ficar bem, o Dr. Carlos disse por fim, lavando as mãos num balde de água. Os ferimentos são feios, mas nenhum é fatal. Precisa de repouso, muito repouso, e comida boa. Onde ele vai descansar? Dona Mariana perguntou. O estábulo antigo do córrego não era mais um lugar seguro ou adequado. Foi então que seu Geraldo se adiantou. O leiloeiro parecia mais velho e mais sábio do que há uma semana. Ele volta para a Boi Bravo, ele anunciou. Não para um curral de castigo, para um pasto bom, com sombra e água limpa, e um galpão aberto para ele se abrigar quando quiser. João olhou para ele desconfiado. E o dono da fazenda, ele vai deixar? Seu Geraldo fez um meio sorriso. O dono da fazenda sou eu, João. Desde que meu irmão morreu no ano passado. A Boi Bravo é minha, e eu digo que Tempestade tem um lar lá. E você também, se quiser. As palavras ficaram pairando no ar. João não as entendeu de imediato. Eu? Ele perguntou confuso. Sim, você. Um bom tratador de animais é mais raro e mais importante que um bom leiloeiro. Tempestade precisa de você. Ele confia em você. E essa fazenda? Bem, essa fazenda precisa de um coração como o seu. Seu Geraldo limpou os óculos, um hábito nervoso. Tem uma casinha pequena perto do pasto onde ele vai ficar. Era do caseiro antigo. É simples, mas tem uma cama, um fogão, um teto que não tem buracos. É sua se você aceitar. João olhou para Dona Mariana. Ela sorriu e acenou com a cabeça, seus olhos brilhando. Ele olhou para a Tempestade. O touro parecia estar dormindo, sua respiração finalmente tranquila. E a escola? João perguntou baixinho. Dona Mariana respondeu. Você continua na minha classe, João. Eu venho te buscar de manhã se precisar. Ou você pode vir a pé. Não é tão longe. E eu não vou mais ser menino de rua? A pergunta saiu antes que ele pudesse pensar.
Seu Geraldo colocou uma mão pesada, mas gentil, no ombro magro de João. Vai ser menino da fazenda, menino do Tempestade. Tem diferença. A diferença era o mundo inteiro. Nos dias que se seguiram, muitas coisas aconteceram. Cícero Alencar foi preso. As investigações do delegado Sento Sé, agora com muita pressão da cidade, descobriram mais coisas. As ameaças a outros trabalhadores, pequenos desvios de dinheiro, a armadilha cruel com o touro relâmpago anos atrás. Cícero ficou detido aguardando o julgamento. Seu império de medo havia ruído. João e Tempestade se mudaram para a fazenda Boi Bravo. A casinha era exatamente como seu Geraldo descrevera. Pequena, de tijolos, com uma varanda e um quintal. Dentro havia uma cama de verdade, com um colchão e um lençol limpo. Havia uma mesa, 2 cadeiras, um fogão a lenha. Para João, parecia um palácio. O pasto de Tempestade era grande, com uma árvore frondosa no meio e um riacho de água corrente passando por um canto. Havia um galpão aberto de 3 lados onde ele podia ficar à sombra. Nos primeiros dias, Tempestade ficou quieto, se recuperando. João passava horas sentado na cerca do pasto, apenas observando, falando com ele em voz baixa. Trazia capim verde e baldes de água fresca. Aos poucos, as feridas do touro começaram a cicatrizar. E aos poucos, a vida de João começou a se encaixar em uma rotina que não era de sobrevivência, mas de vida. Uma tarde, seu Geraldo o encontrou consertando uma parte solta da cerca do pasto. "Precisa de ajuda?" o leiloeiro perguntou. "Tô conseguindo", João respondeu, martelando um prego torto. Seu Geraldo ficou parado, observando. "João, sobre o seu pai, o Miguel. O delegado está tentando localizá-lo. Pelo que o seu Arlindo contou, ele pode estar em qualquer lugar do Brasil." João parou de martelar. Ele olhou para a Tempestade, que pastava calmamente. "Eu não sei se eu quero que ele seja encontrado", ele disse para sua própria surpresa. "Não quer? Ele me deixou para me proteger. Eu entendo isso agora. E eu tenho uma família agora." Ele fez um gesto com a cabeça para o touro no pasto, para a casinha, para Dona Mariana, que estava vindo pela trilha com uma cesta. "Se ele voltar um dia, tudo bem. Se não voltar, também está tudo bem. Eu não tô mais sozinho." Seu Geraldo sorriu, um sorriso verdadeiro que chegou aos seus olhos. "Você é um homem sábio, João." Dona Mariana chegou, um pouco ofegante. "Olá, trouxe pão quente e um pouco de geleia, e uns livros para a gente estudar amanhã, já que segunda-feira tem escola." João aceitou a cesta. "Obrigado, Dona Mariana." "Mariana", ela corrigiu gentilmente. "Se vamos ser família, pode me chamar de Mariana, ou de tia, se preferir." João corou, mas um sorriso pequeno tocou seus lábios. "Tia Mariana." Ela ajeitou o colarinho da camisa dele, um gesto simples e materno. "Você está indo muito bem, João, muito bem mesmo." Na segunda-feira, João foi para a escola. Desta vez não entrou escondido pelo fundo. Ele entrou pela porta da frente com uma mochila que Dona Mariana lhe deu, com cadernos e lápis novos. Suas roupas estavam limpas, seus pés pela primeira vez calçavam um par de sandálias simples. Os outros alunos olharam para ele, alguns com curiosidade, outros com admiração. Ninguém riu. A história do menino e do touro impossível tinha corrido a cidade inteira. A professora Dona Mariana começou a aula como sempre. E quando foi a vez de João ler, sua voz era baixa, mas clara. Ninguém o interrompeu. À tarde ele voltou para a fazenda. Seu Geraldo o esperava na varanda da casinha. "Então, João, temos um trabalho para fazer. O pasto do brejo precisa que a cerca seja verificada. Vamos lá?" João assentiu. Trabalho. Algo que ele fazia não por esmola, mas porque era parte do seu lugar. Ele gostava da sensação. Os dias viraram semanas. João aprendeu a cuidar não só de Tempestade, mas de outros animais da fazenda. Aprendeu a ordenhar uma vaca, a alimentar os porcos, a colher ovos no galinheiro. Suas mãos, antes sujas apenas de poeira da rua, agora tinham calos de trabalho honesto. Tempestade se recuperou completamente. As cicatrizes ficaram listras pálidas em seu pelo negro, mas elas não doíam mais. Ele pastava, bebia água, dormia à sombra. E sempre que João aparecia no portão do pasto, o touro vinha, não com pressa, mas com uma calma solene. Às vezes, João sentava-se na cerca e Tempestade ficava parado ao seu lado, a cabeça grande perto do menino, como se estivessem apenas desfrutando da companhia um do outro. Uma noite após o jantar, feijão, arroz e um ovo frito que ele mesmo cozinhara, João saiu para a varanda. O céu estava estrelado, igual àquela noite no banco da praça. Mas o frio não entrava nos seus ossos.
Ele tinha um cobertor e dentro de casa uma cama quente o esperava. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o chaveiro de metal. O pequeno touro de brinquedo. Ele não precisava mais enterrá-lo. Ele o colocou em cima da mesa da varanda onde podia vê-lo todos os dias. Seu Geraldo apareceu caminhando do curral principal. "Tudo bem, João?" "Tudo", João respondeu, só olhando as estrelas. Seu Geraldo se apoiou na cerca, próximo a ele. "Faz diferença, olhar de um lugar que é seu, né?" "Faz toda a diferença", João concordou. Ficaram em silêncio por um tempo. Então seu Geraldo falou, sua voz um pouco rouca. "Eu errei feio com o seu pai, João. Na época, eu sabia das ameaças do Cícero. E não fiz nada. Fingi que não era da minha conta. Me arrependo disso todos os dias." João olhou para o homem velho ao seu lado. Ele via a culpa genuína em seus olhos. "Mas você fez diferente comigo. E com o Tempestade. Isso conserta um pouco, acho." Seu Geraldo pareceu aliviado, como se um peso fosse tirado de suas costas. "Obrigado, menino." De dentro de casa, o rádio velho que seu Geraldo dera a João tocava uma música suave. Na cidade, a vida seguia. As pessoas ainda falavam do rodeio, do menino corajoso, do fazendeiro mau que foi preso. Mas, para João, tudo isso já parecia distante. O que importava era ali, o pasto, o touro, a casinha, a escola, tia Mariana, seu Geraldo. Ele tinha um teto, tinha uma cama, tinha comida todos os dias, tinha um trabalho, tinha um amigo que era um touro enorme e gentil. E mais importante, ele tinha um lugar para chamar de seu. Tempestade no pasto mugiu baixo, como se estivesse chamando. João sorriu. Já vou, ele disse baixinho para o touro, para as estrelas, para a noite que não era mais assustadora. Ele entrou em casa, deixando a porta da varanda aberta para o cheiro do capim noturno. Amanhã seria um novo dia, um dia comum, cheio de tarefas simples, e ele mal podia esperar.